E peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Brusque, Olá, muito boa noite pra você ligado aqui no futebol da CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma super jornada esportiva nesse começo de noite de domingão aqui no Moisés Lucarelli, porque a bola rola pela Série C do Campeonato Brasileiro para Ponte Preta e Brusque. Jogo válido pela segunda rodada do quadrangular final da Série C do Brasileirão. Ponte Preta que vem de vitória sobre a equipe do Guarani no derby na semana passada por 1-0. E o Brusque, que perdeu em casa para o Náutico também na primeira rodada, é que fazem esse jogo importante para as duas equipes. Afinal de contas, segunda rodada desse quadrangular que começou ontem, tem jogos importantes e esse faz parte de um deles. Aliás, esse jogo fecha, né? Essa segunda rodada do quadrangular, os dois grupos quadrangulares aí para essa fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma noite, a tarde estava quente pra caramba. A noite caiu e com ela veio vento. Veio um vento gelado, temperatura em queda aqui no Moisés Lucarelli, mas o torcedor não tá arredando o pé não, tá chegando em bom número para acompanhar esse jogo entre Macaca e Brusque. Daqui a pouquinho, 7 da noite, a bola rola aqui no Moisés Lucarelli para você acompanhar tudo no sonsaço da CBN Campinas, pelos 99,1 FM, também pelo YouTube, lá no CBN Campinas no YouTube, você também acompanha, aliás, pode participar com a gente, tanto nos 99,1, você que está nos acompanhando, participa pelo nosso WhatsApp, que é o 99186907019, é o DDD para você que é fora da região de Campinas, ou então pelo chat no YouTube, lá você também pode mandar aquele recado bacana, aquele recado legal. O Fábio Chave vai acompanhar todos os recados que chegam, a interação com o ouvinte que participa e, claro, interage conosco durante a nossa transmissão. As duas equipes nesse momento fazem trabalho de aquecimento aqui no gramado do Moisés Lucarelli, e a gente já vai bater um papo com ele, Antônio Lupe, para falar um pouquinho da Macaca, que vem pro jogo. A Macaca vem pro jogo, a bola rola daqui a pouquinho, parece que a Ponte vem com a mesma força que começou a partida da semana passada. Boa noite pra você, Lupe, tudo bem? Ponte Preta. Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do futebol Globo CBN. Macaca vem embalada após a vitória na primeira rodada, justamente em cima do Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Largou bem a Ponte Preta nesse quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. E é aquilo, né, Cabela? Quando a coisa funciona, a tendência é pela manutenção. E foi isso que fez o técnico Marcelo Fernandes. Repete o mesmo time que iniciou o clássico contra o Guarani na primeira rodada, com 3 jogadores de ataque: o Toró, que marcou o gol, Gé e o Bruno Lopes. No meio-campo, Luiz Felipe, Léo Oliveira e o Elvis. E na zaga, o Wanderson, que agora é o Anderson. É isso, não é mais Wanderson. Mudou, né? Mudou. Será que é numerologia, algo assim, ou é só questão que a gente tá errando mesmo? Eu não posso falar o que eu pensei. Beleza, então vamos de... Não posso falar. Vamos de o Anderson mesmo, Vamos né? de o Anderson. Ele pediu, né? Então vai. A gente atende. A gente atende. O Anderson na zaga, que era o antigo Wanderson, ao lado de Simon, Arthur na esquerda e Pacheco na direita. É o time da Ponte Preta que vai em busca da segunda vitória. Se vencer, assume a liderança do grupo e, Cabela, fica muito,
mas muito próximo de atingir o principal objetivo da temporada, que é voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta. É, porque com 2 jogos, 100% de aproveitamento num momento como esse, nessa fase que é decisiva, é de uma importância gigantesca a vitória para a Macaca. Por outro lado, o Brusque perdeu na primeira rodada, né? Então, se a Ponte vence hoje aqui, fica muito próximo do acesso ou muito próximo do objetivo, que é ficar entre o primeiro e o segundo colocado do grupo. Do outro lado tem o Brusque, que perdeu na primeira rodada, e se voltar a perder hoje aqui, ao contrário da Ponte, vai se distanciar e muito da busca pelo acesso, não é, Lupi? É isso, Cabela. O time catarinense, o Brusque, precisa da vitória para voltar pro campeonato. Perdeu em casa na estreia pro Náutico, lá no Augusto Bauer, do sintético do Augusto Bauer, e agora vem a Campinas querendo pontuar. Essa é a missão do Brusque, que tem alguns jogadores conhecidos aqui do torcedor da Ponte Preta. No time titular tem o Pira, que aqui em Campinas, com a camisa da Ponte, era conhecido como Guilherme Pira. Disputou a Série A2, também jogou pelo 15 de Piracicaba. E o Johnny Lucas, lembra dele? Foi anunciado como jogador da Ponte lá em janeiro, no início da temporada. Foi embora e tá pisando aqui no gramado do Moisés Lucarelli pela primeira vez na temporada, só que com a camisa do Brusque. Doideira isso, né? É o planejamento da Ponte Preta. Jogadores do Brusque estão no trabalho de aquecimento. Já já, a bola rola aqui no Majestoso pra Macaca contra Marreco, Cabela. Opa, daqui a pouquinho, às 7 da noite, a bola rola pra você acompanhar tudo aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Aqui ao meu lado, na cabine CBN, no Moisés Lucarelli, tem Gabi Castro, que vai analisar e comentar os 90 minutos da bola rolando daqui a pouquinho, a partir das 7. Mas antes, vai dar uns pitacos aqui com a gente também, afinal de contas, a Ponte vem de vitória importante, o Brusque vem de derrota ruim, jogando em casa, e esse jogo promete muito aqui no Moisés Lucarelli, né, meu caro Gabi Castro? Boa noite, tudo bem comigo? Promete muito, Cabela. Boa noite pra você, boa noite aos amigos da CBN que estão nos acompanhando. Eu vejo que a Ponte, ela tem muitos desafios nesta noite. Primeiro, claro, é o Brusque, né, a equipe catarinense que terminou em 6º a primeira fase, marcou o mesmo número de gols que a Ponte, 20. E na primeira fase veio o Moisés Lucarelli e venceu por 4-1. Vou lembrar. Eu não quis falar. É, mas eu vou lembrar, viu? A gente precisa lembrar porque o Brusque veio a Campinas 4-1 na Ponte, saiu na frente do marcador. É verdade que depois o Dudu foi expulso e aí com 1 a mais deitou e rolou, fez o segundo gol. A Ponte diminuiu com o Anderson. Isso. Ou na época era o Wanderson? Não, o Wanderson. Na época era Wanderson, mas Wanderson. agora tem que falar o Wanderson. O Wanderson. Então diminuiu com o Wanderson e depois marcou o terceiro, marcou o quarto. Então é uma partida atípica porque teve 1 a menos? Talvez, mas o Brusque veio aqui e fez 4 na Ponte Preta. E para essa noite, eu acho que um outro fator importante, além de vencer a equipe do Brusque, eu vejo também como um desafio manter os pés no chão, tá? Não deixar com que a vitória no derby do último sábado no Brinco de Ouro, que não acontecia desde 2018, faça com que a equipe relaxe, que hoje pense que vai vencer a hora que quiser, que não vai precisar se concentrar como em um clássico. E aí que mora o perigo, né? Porque certamente o Brusque vai querer se reabilitar, jogar no erro da Ponte, e a gente sabe que a Ponte ela tem muita dificuldade quando ela precisa furar bloqueio, quando ela precisa propor o jogo diante de uma equipe que joga fechadinha apenas no contra-ataque. Então tô muito curioso para saber como essa Ponte Preta vai entrar. Se vai entrar ligada como entrou no derby e controlou a equipe do Guarani fora de casa, ou se é uma Ponte Preta que ainda tá em clima de comemoração, ainda tá saboreando o que aconteceu no último fim de semana e acha que vai vencer o jogo a hora que quiser. Vai ter que estar muito bem concentrada, porque se vencer hoje aqui no Moisés Lucarelli, como disse o Antônio Lupi, passo importantíssimo rumo à Série B. Nos últimos anos, 9, 10 pontos, as equipes conquistaram um acesso. Se na segunda rodada ela já fizer 6 pontos, fica praticamente a uma vitória e um empate de comemorar este acesso, Cabela. Muito bem, tá aí, portanto, né? Um jogo importante, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, que você tá acompanhando com a gente, já vai participando conosco, tá vindo aqui pro Moisés Lucarelli, acompanhando o Sonsaço da CBN Campinas. Manda mensagem pra nós aqui, ó, como é que tá ao redor aqui, as redondezas do Majestoso, como é que tá a redondeza aqui? Manda recado aqui pra nós no 991869070, você que está acompanhando pelo YouTube, no chat do YouTube você pode mandar o seu recado aí também, fique à vontade, o importante é você interagir com a gente. E você que já tá dentro do estádio, tá aqui no Moisés Lucarelli, já acompanhando o som da CBN Campinas, pode dar uma piscadinha no celular aí, na lanterninha do celular, para falar assim, ó, estou por aqui com o som ligado na CBN Campinas.
Olha que tem bola rolando hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro, final de semana com Série B também. E claro, a Série C, que vai fechar, né? Esse jogo Ponte Preta e Brusque fecha essa segunda rodada da Série C, nessa segunda fase aqui da Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, meu caro Fábio Chaves, vamos começar pela Série C. Vamos fatiar o nosso papo aqui e vamos com Série C. Como esse fecha, todos os outros jogos já aconteceram. Não é isso mesmo, meu caro Fábio Chaves? Conta pra nós como foram os demais jogos aí, Fabião. Boa noite pra você. Central da Bola. Fala, Cabela, muito boa noite ouvinte CBN, é isso aí, a Série C que está na segunda fase e o que fecha essa Série C nessa segunda fase é justamente o equilíbrio, que marca o equilíbrio nessa fase da competição. Tivemos há pouco um empate no outro grupo, o grupo que não está a Ponte Preta nem o Guarani, o grupo B da competição, onde ainda até o momento, a segunda rodada finalizada nesse momento, não houve vitórias de nenhum dos adversários, nenhum time conseguiu uma vitória. O Londrina empatou com Floresta 0-0, portanto esse grupo B está embolado, todo mundo tem 2 pontos, tanto Londrina, São Bernardo, como Caxias e também o Floresta. Já no grupo C, o grupo da Ponte e do Guarani, o Guarani conseguiu uma vitória ontem e chegou aos 3 pontos. A Ponte também tem 3 pontos, porque ganhou o derby na semana passada, e o próprio Náutico também tem 3 pontos, já que venceu o Brusque na última semana. O Brusque ainda não pontuou, tem 0 pontos, então Ponte Preta e Brusque fecham essa segunda rodada pelo grupo C. Caso a gente torce que não aconteça isso, mas caso o Brusque vença a Ponte Preta, todo mundo também ficará empatado nesse grupo C, todo mundo com 3 pontos, portanto, o equilíbrio e a disputa é marca presente nessa segunda fase de Série C, viu, Cabelá? É verdade, aliás, esse grupo B aqui, vou contar uma história pra você, nesse grupo B aqui, ele tem aqui, como você disse, todo mundo com 2 pontos, todo mundo com 2 pontos, Londrina, São Bernardo, Caxias do Sul, o Caxias e o Floresta, tudo com 2 pontos. Porém, nos critérios de desempate, que nesse momento aqui são cartões, nesse momento, cartões, porque saldo de gol é tá tudo empatado. Tá no saldo, no número de cartões. O Londrina é o primeiro lugar do grupo e o São Bernardo é o segundo lugar do grupo. No grupo de Ponte Preta e Guarani, que é o grupo C, o Guarani com a vitória ontem e pelo placar, fez 2 gols, tá com saldo de gol melhor que todo mundo. Ou melhor, tem gol marcado a mais do que todo mundo, assumiu a primeira posição. A Ponte Preta é a segunda, Náutico e Brusque fecham aí o grupo na terceira e quarta posição. Esse equilíbrio no grupo B entre os 4 clubes lá, Caxias, Floresta, São Bernardo e Londrina, Gabi, é de falar assim, caramba, até quantos vão empatar, não vão resolver ganhar jogo, não? O grupo A tá todo mundo com medo, viu? Quem joga fora de casa, joga fechadinho, fica feliz com o empate, e o mandante também não quer desperdiçar, né? Aquele 1 pontinho dentro de casa. Então o grupo A, todo mundo com medo, todo mundo com 2 pontos, ainda não tivemos nenhuma vitória. Já no grupo B, que eu acho que é o grupo da morte, é um grupo que tem mais qualidade. E tem equipes tradicionais, como a Ponte, como a equipe do Guarani, como a equipe do Náutico. E aí é aquele jogo mais bem jogado, é aquele jogo que você joga e muitas vezes deixa jogar. O derby, muitas vezes, em alguns momentos, foi assim, né? A Ponte desperdiçou muitas oportunidades, o Guarani demorou para engrenar, depois acabou pressionando a equipe da Ponte. Não conseguiu a vitória, mas daí foi a Recife, jogou muito bem ontem diante da equipe do Náutico, conseguiu se impor, saiu com a vitória. Então o grupo B, as equipes, eu acho que elas entenderam melhor como é que funciona esta segunda fase, um maior equilíbrio, mas está muito interessante de ver, né? Hoje, se a Ponte vencer, ela dá um salto importante, porque ela já abre 6 pontos para um concorrente direto, né? O Brusque, como está no mesmo grupo da Ponte, já é muito importante, tá 6 pontos, tá 2 jogos à frente de um clube, e abre 3 pontos do rival Guarani, que na última rodada vem ao Moisés Lucarelli, e abre 3 pontos do Náutico, e a próxima rodada é Ponte, Náutico em Recife. Então a Ponte com 6 e o Náutico com 3 abre uma possibilidade para a Ponte muito interessante de conquistar um empate em Recife e manter esses 3 pontos. Então o jogo de hoje ele ganha um caráter muito importante, porque a Ponte pode pensar na próxima rodada já segurando um adversário direto, e aí vai acabar este primeiro turno da segunda fase, já vão ter acontecido as 3 rodadas e a Ponte ela vai conseguir se manter na liderança. Então isso passa muito pelo jogo de hoje, conquistar essa vitória, mas ela tem que calcular, tem que
planejar certinho. Uma vitória aqui, se eu conseguir empatar lá no Recife, eu dou um passo muito importante rumo à classificação à Série B. Então é de suma importância o jogo hoje diante do Brusque, mas sempre ficar de olho nos outros integrantes, até porque 50% sobe, são 4 integrantes, os 2 primeiros já estão na Série B. 20 graus neste momento aqui no Moisés Lucarelli, temperatura tá caindo, viu? Quando nós abrimos a jornada, 15 minutos atrás, talvez 20 minutos atrás, 21 graus, já caiu caímos para 20 graus neste momento aqui no Moisés Lucarelli. Torcedor que está vindo, está no carro, está saindo de casa, mora pertinho, pode pegar um agasalho e uma blusa, viu? Pode vir agasalhado que vai esfriar durante a noite aqui, durante a partida. O jogo vai ser quente. Aliás, por falar em público que tá chegando, meu caro Antônio Lupe, público, expectativa de público essa noite aqui no Moisés Lucarelli, hein, Lupe? Daqui a pouquinho o Lupe volta para falar com a gente a respeito desse público. Tem muita gente, a geral ali já tomada, tem muita gente entrando lá ainda. Daqui a pouquinho o Lupe bate papo com a gente. 6 mil ingressos vendidos de forma antecipada, então a expectativa já o Lupe traz, mas eu acredito que por volta de 7 mil torcedores. E agora, faltando 20 minutos. Tem gente pra caramba já. Tem muita gente aqui no estádio, então eu acho que passa desse número de 7 mil. Meu caro Fábio Scheib, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou ontem, tivemos jogos hoje e jogos interessantíssimos, hein, Fábio Scheib? É isso mesmo, Cabelo, a 23ª rodada da Série A tem jogo em andamento, intervalo de jogo lá no Morumbis. O São Paulo vai batendo o Botafogo por 1-0, gol do argentino de Neno. Daqui a pouquinho começa a segunda etapa, eu informo aqui pra você, caso haja algum gol, alguma coisa, todas informações aqui na CBN, trazendo os detalhes dessa partida. Porém, a 23ª rodada teve partidas ontem, lá no Rio Grande do Sul, lá na Arena do Grêmio. O Grêmio perdeu para o surpreendente Mirassol por 1-0. Mirassol nesse momento é o 4º colocado. Ontem também Fortaleza 2, Vitória 0 na parte de baixo da tabela, briga na parte de baixo da tabela. No Allianz Parque, o Palmeiras fez 4-1 para cima do Internacional e no Maracanã, o Corinthians venceu o Fluminense por 1-0. Hoje pela manhã, o Bragantino em franco descenso no campeonato, está indo muito mal o Bragantino, caindo cada vez mais pelas tabelas, apenas empatou com o Sport, lanterninha da competição. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro empatou com o Santos por 1-1. O Santos, com um jogador a menos, conseguiu buscar o empate já no final da partida. Infelizmente, um lance que chamou a atenção nessa partida foi a contusão, né? O choque na cabeça do goleiro Gabriel Brazão do Santos, que teve que sair de ambulância. Chama a atenção o galo que ficou na cabeça dele. Nada em ilusão ao adversário do Santos, o galo, na partida, mas o galo que ficou na cabeça do Gabriel Brazão chamou bastante atenção. Uma cena muito forte, realmente. Gabriel Brazão está no hospital, a gente torce por melhoras do goleiro santista. E o Flamengo fez 2-0 para cima do Juventude. O Flamengo, líder da competição, ganhando lá no Alfredo Jaconi por 2-0, gols de Arrascaeta e também de Emerson Royal. Intervalo de jogo no começo, na verdade, começou o segundo tempo agora. São Paulo 1-0 para cima do Botafogo. Às 8h30 tem Vasco e Ceará. E amanhã o fechamento da 23ª rodada com Bahia e Cruzeiro, um jogão lá na Fonte Nova, viu, Cabelão? Legal, tá aí, portanto, a Série A que tem bola em andamento, né? A bola tá rolando neste momento pela Série A do Campeonato Brasileiro. Saindo o gol, o Fábio Scheib nos informa aqui dos jogos que estão em andamento e os que vem pela frente. Ainda tem mais jogo durante essa noite de domingaço e você fica sabendo tudo aqui no futebol da CBN Campinas. São 18h40 minutinhos, meu caro Antônio Lupe. Tá na escuta agora, Lupe? Opa, agora eu tô. Tava só apurando um detalhe ali, mas agora tá tudo certo. Manda, Cabela. Antes eu quero falar do público. Esse público, a expectativa de qual o número de torcedores presentes hoje, essa noite, aqui no Moisés Lucarelli. Eu tava ouvindo o Gabi Castro falar sobre os 6 mil ingressos que foram vendidos de forma antecipada, mas eu tô bem aqui pertinho do portão principal do Moisés Lucarelli e tem bastante gente ali do lado de fora. A torcida fez aquela tradicional rua de fogo, né, para receber os jogadores da Ponte Preta no ônibus, mas eu tô achando que esse número de 6 mil que a Ponte divulgou de forma antecipada vai ser maior. Eu tô achando aí que de 7 a 8 mil torcedores devem comparecer aqui no Moisés Lucarelli pro primeiro jogo do quadrangular decisivo da Ponte Preta em casa, Cabela. Olha, você estava falando que você estava nos ouvindo, mas estava apurando alguns detalhes de uma informação aí. Essa informação é ligada à equipe da Macaca, sim ou não? Bastidores. Muito bem. Apimentado esse bastidor ou não? Mais do que pimenta mexicana. Você vai poder botar no ar essa informação já ou não? Não.
Então eu vou pro intervalo e volto daqui a pouquinho. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Brusque. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. São 18 horas e 44 minutinhos, noite de domingão aqui no Moisés Lucarelli. A bola rola daqui a pouquinho, às 7 da noite, pra Ponte Preta e Brusque. Você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Esse sonzão, hein? Sonzão que tem técnica aqui no estádio Naldo Araújo e lá no estúdio da CBN Campinas, o Marcelo Abreu mandando bala no som pra essa equipe maravilhosa, levar um sonzão pra você que está nos acompanhando em todas as partes de Campinas e toda a região. E também porque no Brasil não, né? Lá no Brasil. Aliás, quer mandar um WhatsApp pra nós no 991869070, não se esqueça, tá? Você que é fora aqui da região, 19 é o nosso DDD. Meu caro Fábio Scheibe, também bola rolou e tá rolando e deve rolar amanhã ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro. É mais ou menos isso, meu caro Fábio Scheibe? A rodada desmembrada em vários dias, né? Os jogos desmembrados em vários dias, acontecendo em vários dias. Começou na sexta-feira, no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda apenas empatou com o Criciúma 0-0. Ontem, também na sexta-feira, na verdade, no encontro entre o vice-líder e o líder da competição, Curitiba e Goiás ficaram também no 0-0. 0-0 também para Paysandu e América Mineiro, que jogaram ontem no Mangueirão. 1-1 Vila Nova e Remo, e hoje jogaram Operário e Cuiabá. E olha só, empataram mais um jogo, portanto, a 26ª rodada da Série B até o momento, 5 jogos, 5 empates. Tá rolando já um outro jogo pela Série B, o Atlético está empatando com o Botafogo, seria o 6º empate, Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Minas Gerais. A Série B que também tem rodada amanhã, fechando a rodada amanhã, na verdade na terça-feira, amanhã tem Ferroviária e Novo Horizontino, encontro de 2 times de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e CRB Amazonas. Na terça-feira tem Atlético Goianiense e Avaí, e a Chapecoense encarando o Atlético Paranaense. Eu destaco também, ô Cabela, a Copa Paulista, que já tem definidas as semifinais, e tem 2 times da região na disputa, hein? O Comercial encara o 15 de Piracicaba em uma das pernas da semifinal, e na outra perna tem Grêmio Prudente e Primavera. Ah, Fábio Scheibe, você tá cheio de perna aí, você tá cheio de perna. Cara, de um lado, aliás, pro outro. Tem 2 pernas também na Série D do Campeonato Brasileiro, não é isso mesmo, Fábio? Exatamente, ontem a Inter de Limeira acabou perdendo a partida pro Barra.
o Barra lá de Santa Catarina, lá de Balneário Camboriú, que tem o estádio lá em Itajaí, bem vizinho a Balneário Camboriú, viu, Cabela? E o Barra conhece bem lá, né, Fábio? Eu adorava muito, cara, numa época muito legal da minha vida, curti bastante por ali, mas o tempo passa, uma nova visita não está descartada. Ontem, portanto, Barra 2, Inter de Limeira 0, e hoje o Santa Cruz, o Santinha, que voltou, assim como Barra, assim como a Inter de Limeira e assim também como o Maranhão, venceu fora de casa o Maranhão por 1-0, deu um passo importante para chegar às finais da Série B, a Série D, lembrando que os 4 times já garantiram acesso à Série C do ano que vem. Muito bem, agora deram uma diminuída na iluminação aqui dos refletores aqui no Moisés Lucarelli, né? Estão fazendo uma homenagem, né? A um falecimento de um ponte pretano aí, né, meu caro Antônio Lupe? Tá sabendo aí, Lupe? Tem informação? Marcos Garcia Costa, ele era vice-presidente da diretoria e durante toda a trajetória ele colaborou muito com a Ponte Preta. O doutor Marcos Garcia Costa chegou até a ser presidente da Ponte e ele ocupava o cargo na gestão do Eberlin de vice-presidente, foi diretor de futebol, também trabalhou na base e infelizmente há alguns dias ele acabou nos deixando. Então fica aqui os nossos sentimentos, a família do professor Dr. Marcos Garcia Costa, era professor de Química, trabalhou na Unicamp e outras universidades também. E fica aqui a homenagem da CBN Campinas ao Dr. Marcos Garcia Costa, que era vice-presidente da diretoria comandada por Marco Antônio Eberlin. Cabela. Muito bem, são 18 horas e 48 minutinhos, 18h48, as duas equipes já escaladas e definidas, meu caro Antônio Lupe. A Ponte definida pelo técnico Marcelo Fernandes, que ainda não perdeu no comando técnico da Ponte Preta. E o Brusque já definido pelo jovem Bernardo Franco, que já trabalhou em diversos clubes do Brasil, inclusive nas seleções de base da seleção brasileira. O Marreco tá escalado, a Macaca também. Daqui a pouco a bola rola em definitivo aqui no Moisés Lucarelli. Então vamos apresentar pro torcedor que está nos acompanhando toda a ficha técnica da partida, que começa daqui a pouquinho às 7 da noite para Ponte Preta e Brusque. Futebol, vamos ver. Definida e escalada, a Ponte Preta pelo técnico Marcelo Fernandes, com camisa de número 12, no gol Diogo Silva, na direita com a 28 Pacheco, na zaga com a 34 o Anderson ou Wanderson, com a 4 tem o Simon e na lateral esquerda com a 15 Arthur. No meio-campo, 27 Luiz Felipe, 55 Léo Oliveira e com a camisa de número 10, fechando o meio-campo da Macaca, Elvis. No ataque, 17 Toró, 9 Gé, 77 para Bruno Lopes, repetindo a formação titular da Ponte Preta. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis, Toró, Gé e Bruno Lopes. No banco, à disposição do professor Marcelo Fernandes, 1 Pedro Rocha, 3 Edson, 7 Diego Tavares, 8 Miguel, 18 Matheus, 20 João Gabriel, 25 Lucas Cândido, 35 Gustavo Teles, 36 Léo Kovic, meia dúzia Kevin, 70 Lucas Emanuel, apenas 17 anos na equipe principal da Ponte, e fechando o banco de reservas com a 80 Pedrinho. Brusque sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Mais que um clube, uma paixão, o meu time é campeão, meu Bruscão do coração. O Brusque, escalado pelo técnico Bernardo Franco, com camisa de número 1, no gol, Nogueira. Na lateral direita, com a 97, Pivô. Na zaga, 2, Alemão, 4, Jean Paul. E na lateral esquerda, com a 60, Ailton. No meio-campo, com a 15, Alex Paulino. 30, Mangabeira e com a 27, DG.
No ataque, 7 Biel, 23 Pira e com a camisa de número 9 Olavo. Repetindo a escalação do quadricolor: Nogueira, pivô, alemão, Jampon e Ailton, Alex Paulino, Mangabeira e DG, Biel, Pira e Olavo. No banco, à disposição do técnico Bernardo Franco, 22 André Luiz, 16 Roberto, 17 Clinton, 18 Tomás Costa, 20 Douglas, 21 Johnny, 28 Maurício, 50 Bernardo, 66 Alex Juan, 73 Adrianinho e 80 Danielzinho. A arbitragem do jogo. O árbitro do jogo, André Luiz Schettino Policarpo Bento, ele que apita pela Federação de Minas Gerais. André Luiz Schettino Policarpo Bento é o dono do apito. O assistente 1 é o Ricardo Júnior de Souza. O 2 é o Pablo Almeida da Costa, ambos também da Federação Mineira. No árbitro de vídeo temos VAR no quadrangular decisivo da Série C. Ele vem da Federação do Ceará, Antônio Magno Lima Cordeiro. Futebol Globo CBN. O comentário do jogo. Gabi Castro, a gente já falou bastante do jogo, né? Um jogo importante, as duas equipes vêm armadas para esse confronto. Não vou falar que é uma guerra, mas é do futebol uma guerra. É isso, né? Enquanto as equipes estão entrando em campo, dá tempo de falar. É uma Ponte Preta que vem na empolgação, é óbvio. Sob o comando do Marcelo Fernandes, 4 jogos, 4 vitórias. Vem de vitória no derby contra o Guarani no Brinco de Ouro, que não acontecia desde 2018. Os fatos estão aí. O que a Ponte precisa carregar? Este otimismo para poder vencer a equipe do Brusque. Ela não pode sentar naquilo que ela fez para trás. Ela precisa pensar no jogo de hoje e pensar no campeonato que ela tem pela frente. É tiro curto, depois de hoje apenas 4 jogos, então já é uma reta final de campeonato que acabou de começar e já está muito próximo de terminar, e passa por hoje esse confronto contra o Brusque. É a mesma formação diante do derby, ela vai precisar muito das suas laterais, Pacheco pelo lado direito, o Arthur do lado esquerdo. Sentiu o Bruno Lopes um pouquinho fora do último derby, hoje ele precisa ajudar o Toró, precisa ajudar o Gé. Vai precisar muito dessas duas laterais para poder furar este bloqueio do Brusque, que acredito que num primeiro tempo deve segurar um pouquinho, ficando em empate. Ele sabe que a pressão é muito grande que vem das arquibancadas, e aí no segundo tempo ele deve sair para o jogo, porque o Brusque vai querer a vitória hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli para poder embolar ainda mais este grupo e deixar todo mundo com 3 pontos. Cabela. Muito bem, Ponte Preta toda de branco com a faixa preta transversal no peito da camisa Ponte Pretana, a equipe do Brusque todo de amarelo com detalhes em verde e vermelho. E agora a execução do hino nacional brasileiro. Nacional Brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Já, hein? Daqui a pouquinho, mais uns minutinhos. No meu cebolão aqui, faltam 4 minutos para a bola rolar aqui no Moisés Lucarelli pela segunda rodada desse quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Meu caro Fábio Chabe, situação de momento do jogo do São Paulo, e também já terminou o jogo do Peixe, é isso mesmo, Fábio?
17 minutos da segunda etapa, o São Paulo segue vencendo o Botafogo por 1-0, gol do argentino Dineno. Na primeira etapa, o São Paulo teve um outro gol marcado há pouco, mas foi invalidado pelo impedimento. O VAR chamou o árbitro acabou vendo impedimento neste lance do São Paulo. O São Paulo vence o Botafogo por 1-0. O Cabela, o que chama atenção também do lado de fora do Moisés Lucarelli foi a Rua de Fogo feita pela torcida da Ponte para prestigiar a chegada do ônibus, né? Do Gurilão da Macaca. O Lupe deve ter mais informações também, mas muita gente presente, uma festa muito legal, aqueles sinalizadores, a Macaca chegando com boa energia para esse duelo, viu, Cabela? Legal. Ô, meu caro Antônio Lupe, a torcida continua entrando, chegando em bom número ainda ou já entrou todo mundo, Lupe? Diminuiu um pouquinho a entrada aqui do torcedor no portão principal do Moisés Lucarelli, mas a informação é que ainda tem muita gente ali do lado de fora, para deixar para a última hora. Isso já é cultural, não só aqui na Ponte, mas também em todo o cenário aí do futebol brasileiro. Muita gente nas arquibancadas, hein? Até achei que não chegaria a esse público. Eu vou chutar aqui de 7.500 a 8.000 torcedores. Gabi conhece o Majestoso melhor que eu. Pode ter um número diferente, mas acho que vai ficar nisso, de 7.500 a 8.000 torcedores, viu, Cabela? Pode falar, Gabi. Muito interessante, né? O público, a gente vê ali o setor conhecimento do Moisés Lucarelli. Sobre o setor também, há muitos anos, né? O setor das organizadas, público muito interessante, né? E isso tem feito a diferença com este ponte forte, com as torcidas se reunindo e cantando uma música só. Isso é muito interessante, todas as organizadas juntas. O setor de geral também, até ali a curva perto do gol, um público muito interessante. Aqui também na Vitalícia da Ponte, também muito cheio, então certamente o público fica próximo aos 7.000, um pouco mais de 7.000 torcedores. O que os jogadores estão acostumados, tá, Carlos Cabela? Porque eles acabaram de passar por um jogo de 19.000 torcedores e numa pressão muito grande. Durante a semana já vivenciaram esta pressão. Então a pressão hoje é para ser favorável, para ser algo positivo, não é para atleta da Ponte sentir. Ele vai olhar para a arquibancada, de fato, ele vai ver a torcida tá ali, ó, principalmente perto da geral, vai incomodando, mas é um incentivo, eu vejo como algo positivo quando a gente tem um público acima do que foi a média da primeira fase. Então passa muito pelo bom futebol hoje. O Elvis, que a torcida estava gritando o nome dele, mais uma vez precisa ser o protagonista, precisa chamar a responsabilidade, assim como ele fez no Brinco de Ouro, fazer hoje no Moisés Lucarelli, distribuir o jogo, e tenho certeza, Cabela, que o Gé puxar a orelha dele. Marcelo Fernandes falou, ó, precisa marcar gol, perdeu 3, hoje não pode perder. Deve estar com fome de gol hoje o centroavante da Macaca. Ô, Cabela. Sem dúvida nenhuma, eu ia chamar justamente você, Fábio Scheibe, para saber da situação do Brazão, que foi pro hospital depois de um choque durante o jogo. As primeiras informações que ele segue bem, apesar de estar no hospital ainda, mas o galo, que, como eu disse anteriormente, o galo que se formou na cabeça dele, é impressionante as imagens que chegaram. A gente espera mais informações daqui a pouco lá do hospital lá em Belo Horizonte, mas a gente traz as informações aqui conforme elas vão aparecendo aqui, mas a situação é controlada segundo informações dos médicos. Vocês falaram também de muito público no Moisés Lucarelli, muita gente chegando. Eu queria deixar um abraço também para José Neves e Carlão de Freitas, que estão curtindo o domingo juntos por aí por hoje, viu, Cabelão? Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, Brusque. Já desce a Ponte pela primeira vez, bola enfiada lá pela ponta, canhota pro Gé, rola a bola mais atrás, é pro Elvis, só que ela foi pra fora. Arremesso é manual para a equipe do Brusque, comecinho de jogo, já vem pra cima a equipe da Macaca no lançamento feito lá pelo lado esquerdo. O Gé já foi jogado lá aquele ponta esquerda. O Gé se apresentou nesse primeiro lance da Macaca, comecinho de jogo. Sobe a zaga da Macaca para fazer o corte do sobe e desce da bola, tem jogador caído. Tá caído o Simon, tomou uma pancada lá, é a primeira falta do jogo, sente o jogador da Macaca aí, Lupe. Tá lá o Simon, vai se levantando, parece que tá tudo bem com ele, bota a mão no rosto lá o Simon, tá tudo certo. Vai fazer a cobrança da falta, o Elvis. Primeira falta, primeira cobrança, primeira jogada da Macaca. Vem Elvis na bola, já faz o levantamento, joga no campo de ataque, lançamento feito, sobe, pivô de cabeça. Faz o desvio, joga pra fora, escanteio, a Ponte chega em cima do Bruscão nesse começo de jogo aí, Lupe. Primeiro escanteio do jogo é da Ponte Preta, lado direito.
lado esquerdo do ataque da Macaca é o Elvis, camisa 10, o maestro, capitão da Ponte. A zagueirada da Macaca tá na área. Entre eles, o Anderson, zagueiro, que era o Wanderson antigo. O jogo inteiro vai ser assim. Escanteio pra Macaca, levantamento na grande área, sobe a zaga de cabeça, faz o corte, ela sobra com o Luiz Felipe, ele faz de domínio aqui fora da grande área, carregada para a linha de fundo, preparou o cruzamento, levantou lá na segunda trave e foi lá, Nogueira. Nogueira sobe, faz a defesa, cai no gramado, fica coisa, tá sentindo, Lupe? Tá sentindo ali a região do cox. Já? Caiu com as costas no gramado, depois de uma disputa com o Gé, mas realmente ele fez a defesa e não tinha ninguém ali para ele tentar o apoio na queda. Caiu com as costas no chão, mas aparentemente está tudo bem com o goleiro Nogueira. Camisa 1, belo cabelo do Nogueira, hein? Estilo moicano. O Gabi Abishai tinha um desse daí quando era mais jovem. É verdade. Ô Gabi, com a vitória do Guarani ontem lá, o empatezinho aqui é bom para o Brusque? Ele fica próximo dos dois outros adversários, né? Porque o Guarani e Náutico ficam com 3, ele faz um pontinho. Agora, eu acho que como ele perdeu em casa, algum jogo ele vai ter que vencer fora de casa. E o Brusque deve estar pensando nisso. Acho que ele vai tentar segurar o primeiro tempo, fazendo esta cera, mexendo com o psicológico, trazendo a arquibancada contrária. Mas no segundo tempo eu espero um Brusque que saia mais pro jogo. Bola foi pra fora ali, a falta em cima do Pira, ali no lado esquerdo, é falta pra equipe do Brusque, que chega ali na cobrança, é o Ailton, meu caro Antônio Lupe, saiu da bola o Ailton, só porque eu falei no Ailton ele saiu da bola, Lupe. É bem pertinho ali do banco de reservas, onde está o Bernardo Franco, técnico da equipe do Brusque. É uma falta distante da meta do Diogo Silva, mas vem bola na área da Ponte. É, bola rolada, o Pira vai pra bola, aperta a direita, levantamento feito lá na segunda trave, foi lá, Diogo Silva, faz a defesa, bota a ordem na casa da Macaca. Lance cá, lance lá, comecinho de jogo lá e cá. Sai jogando a equipe da Macaca, campo defensivo ali pelo lado direito com o Pacheco. Recua novamente pro Diego Silva. Domina a bola perto da direita, deu um passe lá com o Simon. O Simon já faz de domínio, vem buscando a equipe da Macaca, buscar o campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo com o Arthur, toca na bola, vem buscar o jogo Toró, devolve no Arthur, domina, perto da canhota, tenta o lançamento, vai pra cima dele a marcação do Biel, bola pra fora, arremesso é manual que favorece a Macaca. Fala, Gabi. O Brusque quer congestionar o meio campo, a linha de defesa dele muito alta, então ele deixa o espaço de campo muito curto, a linha dos zagueiros muito próxima do meio campo e a Ponte idem. Então olha só, o campo de jogo fica muito concentrado no meio campo, a Ponte vai ter que furar este bloqueio e aí cabe velocidade do Pacheco pela direita, do Toró que vai ter que aparecer. 4 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo 0-0, Pacheco deu uma pachecada, a bola foi pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Brusque no campo defensivo, lado esquerdo que chega pra cobrança ali é o Ailton, toma a distância ali, faz o arremesso, joga ali pela frente que chega o Anderson, ele vai lá, sobe pra fazer o cabeceio, faz o quarto, a bola sobra com o Elvis, rasga por baixo que chega rasgando ali o Mangabeira, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, o Elvis reclama com o auxiliar pede calma, Ricardo Júnior, esse Júnior não tem nada a ver com o pai dele não, né? Do auxiliar aqui, né, Lupe? Não, é Júnior sem o R, né? Então se fosse Júnior, aí a gente faria aquela homenagem gostosa que a gente faz aqui no microfone da CBN. 4 minutos passados deste primeiro tempo, arremesso manual pro Pacheco aqui pela direita, ele faz o arremesso, joga ali pela intermediária com o Luiz Felipe, marcação do Biel pra cima dele, dá um tapa na bola pro Arthur, lá pela esquerda já rola a bola, entra na tela do campo com o Toró, faz de domínio, marcação fechada do Ailton pra cima dele, comete falta. Olha, estamos com 5 minutos, acho que foi a quarta falta já para a equipe que o Brusque comete para Ponte Preta ali, viu, o Lupe? É a forma com que o time catarinense tem encontrado para parar os jogadores com mais velocidade do ataque da Ponte. A falta foi em cima do Toró e foi o Matheus Pivô, camisa número 97, que já tomou ali aquela chamada do árbitro. Bola parada, falta para Ponte Preta, se tem falta tem ele, camisa 10, Elvis. E o DG tá ali na barreira, Elvis na cobrança, todo mundo ali em cima da linha da grande área, vem bola pra grande área, bom momento pra equipe da Macaca, autorizar o árbitro do jogo, o senhor André Schettino, bola cobrada, levantamento na grande área, subiu o goleiro, fica com ela, Nogueira, bota a ordem na casa da equipe catarinense, tem pressa da devolução, já despacha para o campo de ataque, bota a zaga da Ponte, se posicionando, Luiz Felipe de cabeça, tava lá pra fazer o corte, Guilherme Pira, chega na bola ali, aqui era Guilherme Pira, lá é só Pira, o Pira chegou ali, a bola foi pra fora, o arremesso é manual pra equipe do Brusque, o próprio Pira, já faz, próprio Pira, isso é trava-língua
ficou bravo, hein? Faz a cobrança, a bola vai pra fora, desviou. Último toque ali do Bruno Lopes, o arremesso é manual, mais uma vez pra equipe do Brusque. Quem chega é o Ailton pra fazer a cobrança. Ele toma a distância, busca o espaço, joga lá na grande área, ali no bico da grande área. Quem chega pra fazer o domínio é o Olávio. Bola volta com Pira, faz o domínio, faz a finta, tenta carregar lá na linha de fundo, chega o Pacheco, faz o quarto e joga pra fora. É outro manual que favorece a equipe do Brusque ali pelo lado esquerdo. Tempo vai passando em 6 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo. Vai tomando distância ali o Ailton. Toma distância, vai fazer o arremesso lá na grande área, hein? Vai fazer o arremesso lá na grande área. Tá todo mundo lá na área. O Olávio tá lá, empurra com o Anderson. Os dois ali no bico da pequena área. Bom momento para o Brusque. Faz o arremesso, joga na grande área, sobe a zaga na ponte para fazer o corte. O Elvis briga pela bola. Chega o Arthur também de cabeça, tira da grande área, vai sobrando com o Gé. O Gé tenta o domínio, não consegue, mas ela sobra com o Arthur. Devolve no Gé lá pelo lado esquerdo, sai a Ponte Preta, tenta sair em velocidade. O Gé deu duas penteadas na bola, consegue fazer o toque pro Arthur de calcanhar, devolve no Gé, tenta a proteção, tem marcação ali. O Gé cai no gramado, pede falta. O árbitro diz que não foi nada. E agora? Um choque entre o Biel e me parece que é o Toró ali no meio. Os dois caíram. E o árbitro chega lá e a torcida que tá próxima ali. Ih, esquentou o clima lá, Lupe! Esquenta o clima entre Arthur, Gé, Toró, com os jogadores da equipe do Brusque. Agora chega até um assistente ali. Porque o que aconteceu? No lance envolvendo o Biel e o jogador da Ponte Preta, que eu não tô conseguindo identificar, é o Luiz Felipe, aqui. Viu? Não é o Luiz Felipe, tá em pé no meio da confusão. Ah lá, 27, Luiz Felipe. Eu acho que é o Léo Oliveira. É o Léo 55. Oliveira. Quando o Léo Oliveira faz a recuperação da bola, o Biel, pelo menos essa é a reclamação da Ponte, ele deixa o braço no Léo Oliveira. Lembrando que temos árbitro de vídeo, o lance vai ser revisto e se o árbitro de vídeo entender que o lance foi um lance de agressão, pode dar ruim pro atacante do Brusque. Mas o Léo Oliveira tá caído, coloca a mão no nariz e agora sim o clima tá um pouco mais calmo no gramado do Majestoso. E os dois capitães estão lá conversando com o árbitro lá, o Olávio e o Elvis. Olha, de longe aqui não deu pra gente ter ideia do que aconteceu. Pelo menos eu não tive, Gabi. Num primeiro momento, né, vendo aqui no ao vivo, achei um lance de jogo, a não ser que tem alguma imagem que o Fábio Scheib nos ajude, mas eu achei num primeiro momento o lance de jogo e depois teve uma confusão. Aí sim o VAR pode analisar uma possível agressão, algum jogador que tenha segurado o pescoço do outro, mas a princípio vai seguir o jogo. Parece que o árbitro já mandou seguir o jogo ali, já mandou seguir. O Fábio Scheib tá no monitor lá no estúdio da CBN. Fala, Fábio. É isso mesmo que o Gabi relatou. Nada de cena de jogo mesmo, lance de jogo, tá repetindo agora aqui, mas lance normal, viu, Cabelão? 8 minutos e 40 de bola rolando, é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, vem Brusque pro campo de ataque, Pira, não consegue dominar, a bola passa por todo mundo, Simon chega ali esquisito, Olávio vai pra cima dele, faz o quarto e joga no Pacheco faz a fita ali esquisita, cuidado Pacheco, cuidado, e o Brusque vai apertando a ponte, vai se defendendo, sobra do Elvis, aí o Elvis já coloca no gramado pra sair jogando lá pela esquerda com o Arthur, toca na bola, Toró, recebe lá na ponta canhota, o lançamento foi feito, boa boa, chegou na linha de fundo, forte demais. Muito forte, Luiz Felipe não chega na bola, ela vai pra fora, só tiro de meta para o Brusque, Lupe. Se esforçou todo, mas não conseguiu, Luiz Felipe. Grande abraço pro Rogério. Seleção brasileira, hein? É outro nível. Massagista da Ponte Preta, tiro de meta já cobrado pelo Brusque. Vamos chegando a 10 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, trabalha o Brusque na saída de bola ali no sistema defensivo com o Everton Alemão, joga no Jampou, ajeita a bola, aperta a canhota, abre pela esquerda, Biel vem buscar o jogo por aqui, já toca na bola pelo meio campo, trabalha com Mangabeira, tenta o lançamento, a bola sobra do Léo Oliveira, já faz o passe, encontrou o Elvis, livre de marcação, ele dá um tapa na bola, sobe de cabeça lá pelo lado direito para fazer o corte, o Matheus pivô, ela volta no Elvis, domina o Elvis, agora a bola rolada pelo lado direito, passou Pacheco, tentou cruzamento, pegou mal na bola. Ih, rapaz, que furada ali no meio, hein? O tal do Alex Paulino, meu Deus do céu. A chuteira tá bem amarrada, senão ia cair aqui na cabine, viu, Lupe? Chega até fazer barulho aquele vácuo, né? Quando tenta o chute não consegue, que vergonha do camisa número 15 da equipe do Brusque, o glorioso, nem meu papel voou, Alex Paulino. E aí tá ventando, corre atrás dele aí, Lupe. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos em 10 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. É Série C do Campeonato Brasileiro e o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Brusque. 0 também para o Brusque, Scheib. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, 32 minutos da segunda etapa no Morumbi, o São Paulo segue vencendo o Botafogo. Olha a Macaca no campo de ataque, lançamento na grande área, caiu o Dedário, Gé! Ele fez a finta, dominou a bola, tomou o tranco, foi programado à sua frente aí, Lupe! Só bola!
desarme na bola do jogador da equipe do Brusque, pra mim nada. Trabalha a equipe do Brusque no contragolpe, vem por baixo ali para fazer o corte, Léo Oliveira. E agora falta em cima do Léo Oliveira, Fábio Scheibe, completa aí, Scheibe. 32 minutos da segunda etapa no Morumbi, o São Paulo segue vencendo o Botafogo por 1-0, gol de Dineno. Futebol Globo CBN. Agora, a pergunta é, dava pro Gé tentar chegar na grande área ali na cara do goleiro, ou ele tava com a bola perdida e tentou o pênalti, Lupe? Não, ele até dá um toque na bola, mas aí ela ganha um pouquinho de velocidade. O jogador do Brusque, ele até chega ali na disputa por espaço atingindo o Gé, mas ele pega mais bola do que o camisa 9 da Ponte, lance normal, pelo menos na minha opinião, aqui do fundo. Gabi Castro, 11 minutos e 40, o jogo começou quente com 11 minutos, a gente já bateu o papo aqui, mas não deu tempo de você fazer aquele comentário para saber de como tá o jogo aqui. É isso, são 11 minutos, né, chegando agora ao 12º minuto de um jogo muito rápido, muito veloz. A Ponte Preta, ela é muito vertical, ela não fica muito com a posse de bola, ela pega e já lança. O Bruno Lopes pela direita, o Toró pelo lado esquerdo, o Gé centroavante, ela não fica rondando, ela não dá muito tempo para a equipe do Brusque, mas ela tá tão rápida que ela acaba cometendo muitos erros. Olha a Macaca, vem com o Pacheco no campo de ataque. O árbitro pega uma falta em cima do Bruno Lopes na descida da Macaca, bem pertinho do bico da grande área. O torcedor não gosta nem um pouquinho, viu, Lupe? É porque o torcedor da Ponte queria a falta no Bruno Lopes, mas ali no gestual do árbitro, ele afirma que o Bruno Lopes estava puxando a camisa do defensor quando tentava receber a bola, por isso, falta para a equipe do Brusque. O goleiro Nogueira vai colocar a bola em jogo. Sempre dá aquele tempinho precioso. Então, assim, essa velocidade da Ponte, ela é interessante para tentar furar o bloqueio do Brusque, mas ela comete muitos erros e é um jogo muito físico, de muitas faltas. Ponte tem que tomar cuidado, tem que ter a cabeça no lugar, porque tem hora que o jogador se irrita e vai partir para cima do adversário, ou ele vai querer revidar, toma um cartão. Então a Ponte tem que manter a cabeça no lugar. Eu diminuiria um pouquinho mais a velocidade, eu tocaria um pouco mais a posse de bola no campo de ataque para chegar com mais qualidade ao goleiro adversário, até porque a Ponte ainda não finalizou com perigo no gol aí do Matheus Nogueira. Tiro de meta para Macaca, já cobrado, sai jogando a Ponte lá pelo lado esquerdo com o Arthur, ele bota a velocidade, carrega a Ponte pro campo de ataque, sai jogando lá no lado esquerdo, o Brusque vai ficando todo fechadinho ali no meio campo, a bola chega no Toró, reentra a lateral do campo, ele faz de domínio, ginga do lado, era o Luiz Felipe que tava por ali, volta com o Arthur, pinta cruzamento da grande área, bola espirrada, bateu em cima do Bruno Lopes, ela sobra com o Pira, o Pira sai carregando, bota o Brusque na descida pro campo de ataque, no lado esquerdo, quem chega por ali é o Ailton, para fazer o domínio, ele rola a bola mais atrás, chega Biel, domina, perna direita, bota no campo de ataque, lançamento foi feito lá na grande área, sai Diogo Silva. Faz o domínio, o goleiro da Macaca bota a ordem na casa, Ponte Pretana, 14 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli, trabalha a série bola mais uma vez a equipe da Macaca com o Toró na pela esquerda, mais atrás, quem vem pra ficar com ela é o Léo Oliveira, rola a bola com o Luiz Felipe, tocou no Elvis, não conseguiu o domínio, difícil a gente falar que o Elvis não conseguiu o domínio, mas aconteceu, Pira, faz o domínio mais uma vez, tenta a finta, bola esticada, Olávio pelo meio, rola a bola lá pela direita, vem com o DG, carregando a equipe do Brusque do campo de ataque, abertura de bola pela ponta direita, pintou cruzamento na área, passa por todo mundo, vai em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca lá pela lateral direita, 14,5 e o Bruno Lopes vai falar ali com o técnico Marcelo, o Marcelo Fernandes, tá recebendo orientações ali, Gabi, tá vendo só? É, porque pelo lado direito da Ponte é o que menos tem funcionado neste início de jogo, é mais ou bola centralizada pro Gé ou pro lado esquerdo pro Toró, e ele vai ficando aquém do jogo, então é interessante colocar o Bruno Lopes no jogo, mas aí o lado direito da Ponte precisa funcionar, então o Pacheco precisa ir na linha de fundo, meio campo da Ponte precisa abastecer também os dois lados para colocar o jogador em campo. E detalhe importante, hein? O Pira bastante participativo pelo lado do Brusque, tá? Ele joga pelo lado esquerdo, mas joga centralizado, tá tomando conta aí da equipe visitante. Tô achando o torcedor Ponte Pretano silencioso hoje aqui no Moisés Lucarelli, tá silenciosa a torcida da Macaca, trabalha a equipe da Ponte na saída com o Anderson, ele recua lá com o Diogo Silva, fica com ela, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 15,5, bola rolando aqui no Moisés Lucarelli pela segunda rodada do quadrangular final da Série C do Brasileirão, e o placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Brusque também 0, Jaime. Central da Bola. E se mantiver esse empate, a Ponte Preta assume de forma isolada a liderança do Grupo C com 4 pontos. Guarani tem 3, o Náutico tem 3 e com esse empate o Brusque está indo para 1 ponto até o momento. Futebol Globo CBN.
Olha o Brusque, preparou a batida de fora da área, para fora do gol. À direita ali do Diogo Silva, sem perigo nenhum, que continue assim, Lupe. Sem perigo nenhum e também estava muito longe ali o jogador da equipe do Brusque, inclusive o Nogueira. O goleiro reclamou ali da finalização do camisa número 7 do Biel, que chutou pela linha de fundo. O goleiro Diogo Silva da Macaca já colocou a bola em jogo. Despachar ela para o campo de ataque, o lançamento é para o Bruno Lopes, aqui pelo lado direito. Ele corre, evita a saída, fica com ela. Tem marcação em cima dele do Ailton. Ele briga pela bola, o Ailton gira o corpo, dá um bico na bola na perna canhota. Por baixo o Pacheco, devolve na grande área. O Gé brigou pela bola na área, espirrada. Quem chega por baixo é o Jean Paul. Dá um bico na bola, tira o doce da boca do Gé, ali na frente do gol, Lupe. Mesmo todo atrapalhado, o Gé quase contou com a sorte para ficar com a bola, mas o Jean Paul, muito inteligente, esperto, afastou o perigo. 0-0 aqui no Majestoso. Toca a bola, a Ponte de novo no sistema defensivo e a galera quer falar. Fala aí, Chaibe. Mandando um abraço pro Manuel Duarte, da Vila Brasilândia, em São Paulo, só que nesse final de semana está no Rio de Janeiro, mas ligado na transmissão da CBN, lá de Fortaleza. Quem manda um abraço pra gente é o Luiz Antônio, conhecido como Ceará, que na época, quando morou aqui em Campinas, morava ali no Nova Europa, tá querendo que a Ponte Preta suba e o Fortaleza caia na Série A para ter Fortaleza e Ponte Preta no próximo ano na Série B, viu, Cabelão? Olha só, hein? Loucura, hein? O torcedor do Lion ficou muito feliz com a mensagem do Ceará aí agora, viu? Desse torcedor de quem, né? Do Vozão. Do cara. Vozão, com certeza, né? Verdade. 17 minutos e 40, o Brusque tenta chegar à ponta e faz o corte. Ali pelo meio do caminho, Mangabeira sobe de cabeça, ela sobra com o Ailton, vai programado, é falta para o Brusque, aqui pelo lado esquerdo, defensivo da equipe catarinense. 17:50. O jogo, aquela velocidade toda até 12 minutos, como você comentou agora há pouco, Gabi, parece que deu uma caída, né? Porque o Brusque fica mais com a posse de bola, então fica um jogo equilibrado. A Ponte não tem o domínio da partida, mas tem o erro do Brusque. Errou o Brusque, sobrou com o Gé, rolou a bola na entrada da área pro Toró. Quem chega por baixo, Alex Paulino. Aquele mesmo que deu aquela furada no ataque anterior da Ponte, agora ele foi pé Salvador, jogou pra fora em escanteio pra Macaca, Lupe. Agora o Gé foi bem, né? Porque no derby ele perdeu gols claros e dessa vez ele levantou a cabeça quando tinha o domínio da bola e enxergou o Toró lá do lado esquerdo livre de marcação. O Gé fez o passe, só que o Alex Paulino, com a pontinha da chuteira, evitou que ela chegasse no Toró. Escanteio para Ponte, Elvis na bola. É lá pelo lado esquerdo, mais um escanteio que favorece a equipe da Macaca. Segundo no jogo, vem bola para grande área. O Elvis está na cobrança de perto da direita. O árbitro vai chamar a atenção de todo mundo ali da pequena área. Vai lá, conversa com todo mundo, deu um sinal de positivo ali, vai para a cobrança o Elvis. Tá autorizada a cobrança. Escanteio para Macaca. Elvis bateu fechadinho, primeiro pau, sobe DG de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com o Toró, que devolve no Elvis, aberto lá pela ponta de esquerda. Fez a finta bonita, cruzamento na grande área, desvio de cabeça para fora do gol. Escanteio é para Macaca, dessa vez é pela ponta direita, Lupe. Cruzamento do Elvis, o pivô, camisa número 97, foi o último a tocar na bola. O Elvis sai do lado esquerdo e vai pro lado direito, novamente para cobrar mais um escanteio para Ponte Preta. E o Marcelo Fernandes chama a atenção de todo mundo ali, porque quer alguém próximo ao Elvis para fazer a cobrança ali, tem alguma jogada ensaiada. Ela foi ensaiada, tá ali o Arthur e o Elvis na cobrança do escanteio. Mais atrás o Luiz Felipe, os demais todos da grande área. É bom momento para Macaca, 19 minutos e 40. Vai para a cobrança do escanteio. O Elvis ficou, o Arthur saiu, o Felipe foi lá para a grande área. É bom momento, não entendi nada, mas tudo bem, depois você vai explicar. O problema é seu, Gabi, você é o comentarista, você explica. Vem cruzamento para a grande área, desvio de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio. O árbitro pega uma falta no meio da grande área aí, Lupe, você entendeu alguma coisa dessa falta aí? Eu fiquei com a sensação que o Gé ali na disputa de bola acabou pegando no braço dele. O árbitro apontou para o jogador da Ponte, não consegui identificar quem, mas é a falta para o Brusque, 0-0. Você consegue explicar essa jogada ensaiada aqui entre Elvis, Arthur e Luiz Felipe? O que eu acho que o Elvis imaginou o Arthur vem rapidinho, ele faz uma jogada ensaiada e fica 2 da Ponte contra 1 do Brusque. A partir do momento que não teve mais superioridade numérica, o Elvis falou, quer saber, deixa eu jogar essa bola na área, porque vai ficar 2 contra 2 aqui, eu não tenho drible. Vem Brusque, Pira, faz a finta, tem jogador caído, o Olávio. Agora quem caiu foi o Pira, perde a bola, recupera, Bruno Lopes, toca no Luiz Felipe, devolve no Bruno Lopes com a perna direita, Bruno Lopes, passe de 1,5 m ali, ele conseguiu jogar para fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Brusque. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
Chegamos a 21 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Brusque. 0 também para o Brusque, viu, Chaibe? Central da Bola. 42 minutos da segunda etapa no Morumbi. O São Paulo segue vencendo o Botafogo por 1-0. São Paulo com esse resultado sobe a 35 pontos na 7ª colocação. Mais cedo, Atlético Mineiro e Santos empataram por 1-1 lá em Belo Horizonte. Ponte tentava sair jogando, fez o passe errado, deu de graça pro Brusque, que também presenteou a Ponte, mas só que a Ponte retribuiu o presente. Aí perde e ganha ali no meio campo, a bola vai ficando com a equipe do Brusque. Bola recuada ali pelo Paulino, lá atrás começa com o Everton Alemão, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Arthur de cabeça ele sobe para fazer o desvio, o Léo Oliveira briga pela bola, bola espirrada, sobra com o Toró, dá um toque, só que na contramão, vem com o Simon, tem a marcação do Olávio pra cima dele, volta lá no Sávio, no Simon. É o Lávio com o Simon, meu Deus, deu um Simon. Fala, Gabi. Cabela, a saída de bola do Brusque é muito ruim, a Ponte não consegue aproveitar. Por isso que eu pedi um pouquinho mais de calma e de tranquilidade pra Ponte, porque ela não tem a superioridade numérica, porque as duas formações são parecidas, então no meio campo fica 3 contra 3, mas a partir do momento que o Brusque erra, se a Ponte tiver calma, tiver tranquilidade, conseguir rodar essa bola, ela vai conseguir chegar ao gol do Nogueira com mais tranquilidade. O Brusque erra, a Ponte fica desesperada e devolve este erro. Então a gente já está chegando a 22 minutos, o Nogueira não fez nenhuma defesa, a Ponte ela só consegue chegar através de bola alçada que o Brusque joga para escanteio. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Vem Brusque pro campo de ataque, o Simon faz o primeiro corte, o Arthur faz o segundo, tira a bola de lá, mas no meio do caminho ela sobra com o Mangabeira. Ele dá um tapa na bola, vem pro meio campo mais uma vez, brigando com ela ali. Opa, levantaram o pé demais ali, hein? Sobrou ali, me parece que no lance é o Toró que tá no lance ali, recebeu uma solada ali, a falta tá anotada, viu, Lupi? Tá marcada, foi o pivô que levantou a botina e mostrou o número dela pro Toró, camisa número 17 da Ponte. O árbitro não mostrou o amarelo, apenas deu uma bronca no lateral direito da equipe catarinense. Acho que o apelido de pivô dele deve ser por isso mesmo, né? Ele vai no pivô do cara. Importante ressaltar que pivô não é a posição, né? É o nome, ele é lateral direito. Muito bem. E às vezes ele procura o pivô do adversário. Trabalha a Macaca, mais uma vez vai tocando ali pelo meio, Luiz Felipe, breca, puxa de um lado, carrega do outro, dá um tapa na bola, ali atrás com o Anderson, fez o recuo, Simon, recebe, domina, faz a abertura lá pela esquerda com o Arthur, vai tocando a bola a equipe da Macaca, buscando espaço ali na marcação da equipe do Brusque. Gira o Arthur de um lado, de outro, o Olávio chega em cima dele ali, bota lá no campo de ataque, já passa a linha divisória do gramado com o Léo Oliveira, rola a bola com o Toró, pertinho do meio campo, ele faz o giro, escapa da marcação, vem na diagonal, finta bonita, escapa do primeiro, passa no segundo, carrega a bola por ali, abre com o Jé pela ponta canhota, preparou, penteou, tentou a finta, você não é disso, Jé, vem bola pra grande área, cruzamento feito, desvio de cabeça do Pacheco, o corte foi feito, a bola vem na contramão, subiu o goleiro, dá um tapa na bola, sobra a zaga, dá um bico na bola ali o Mangabeira, o árbitro pega uma falta do Bruno Lopes em cima do Nogueira, você tá pertinho aí, Lupe, foi falta? Eu vou ser bem sincero do fundo do meu coração. O erro foi da defesa do Brusque, tanto é que o camisa 4, Jampou e o Nogueira estão discutindo até agora. O Bruno Lopes ficou parado. E aí o árbitro deu aquele chamado perigo de gol. A falta do Bruno Lopes pra cima do goleiro do Brusque. Fiquei com a sensação que não aconteceu absolutamente nada. E agora o árbitro pisou no calcanhar do jogador do Brusque ali, ó. Arrancou a chuteira do cara. O nome dele, peraí, meia hora pra eu falar o nome dele. André Luiz Quetino Policarpo Bento. Olha a saída de bola aí do Brusque. De novo, deu de graça pra Ponte. A Ponte precisa aproveitar. O Brusque tá dando toda hora essa bola pra Ponte. Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade pra poder fazer o primeiro gol e tirar toda essa pressão de jogar em casa nessa fase final. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 passados, é o primeiro tempo do jogo. Aqui é a Série C do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Brusque. 0 também pra equipe do Brusque, Fábio Scheibe. Central da Bola. Hoje pela Série C, Londrina e Floresta empataram por 0-0 no outro grupo dessa segunda fase da Série C, o grupo B. No momento, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta estão empatados com 2 pontos cada um. Todo mundo com chances nesse grupo B, hein, Cabelado?
Futebol Globo CBN. E mais uma falta anotada ali do ataque Ponte Preta. E agora foi falta, né? Falta do Bruno Lopes, deixou ali o pé na dividida ali, pegou na canela do alemão ali, né, Lupe? Essa foi. Essa falta aconteceu do Bruno Lopes pra cima ali do jogador da equipe do Brusque. Sem pressa alguma, o Nogueira vai pra reposição de bola. 26 passados deste primeiro tempo, 0-0, bola recuada. Nogueira, ganhou o Leitão. O Nogueira para tirar a bola da área, ele chutou, foi lá na altura dos refletores aqui do Moisés Lucarelli. Bola para fora de graça para Ponte, já recupera a bola, vem para o campo de ataque lá pela esquerda, Macaca com o Gé, recua mais atrás com o Luiz Felipe, de cabeça, faz a tabelinha com o Elvis, bola rolada na meia-lua, sobrou com o Bruno Lopes, abriu pela direita. Sobe de cabeça o Ailton para fazer o corte e sai jogando para a equipe do Brusque, tenta imprimir uma velocidade no contragolpe da equipe do Brusque, o lançamento feito errado. Ele demorou para passar, o Olávio voltou e o passe feito errado, pois não. A cada aguada, não é essa a palavra, mas ela se encaixa para o momento do goleiro Nogueira, o Jean Paul, que estava discutindo com ele, só olha, fala nada, só olha. Aquele olhar maroto. Fala, tava certo, você tava errado. Tá eu vendo? não sei qual que foi a discussão, mas eu tô do lado do Jean Paul nessa. Eu também. 27 minutos, olha o Brusque, tá acabando ali pelo meio com o Mangabeira, ele faz o domínio da perna direita, encosta a marcação pra cima dele do Luiz Felipe, ele rola a bola com o Biel, devolve no Mangabeira, levanta a cabeça, encontra aberto o Jampol, olha o Jampol, ó, ele toca na bola lá lado esquerdo, o Ailton domina, marcação do Bruno Lopes em cima dele, devolve no Jampol, encontra ali pelo meio campo, Mangabeira mais uma vez ali pra fazer o domínio, vem pro campo de ataque, pira, recebe, escapa da marcação, carrega da diagonal, vem pelo meio, pela intermediária, passou ali com o DG, abriu lá pela ponta direita, o lançamento é feito lá pro pivô, consegue evitar a saída, vem bola pra grande área, teve corte no meio do caminho, sobra de bola com a equipe do Brusque, mais uma vez no campo de ataque, o Alex Paulino devolve lá com o pivô, lá pela ponta direita, vai buscar o jogo lá o Pira, lá pelo lado direito, saiu da esquerda, foi lá na direita, o Pira brigou pela bola, vem por baixo para fazer o corte o Simon, tira o perigo de lá, a bola já chega do Elvis, bota a velocidade, a Macaca chega no campo de ataque, o corte feito no primeiro lance, sobra com o Bruno Lopes, está sozinho, ele buscou alguém pro passe, olhou de um lado, olhou do outro, encontrou o Gé aberto lá pela esquerda, o Elvis passou, recebeu, dominou, preparou a batida, não Elvis, bate Elvis, abriu a janela para dar a batida ali, Lupi. O Elvis, ele teve espaço, teve ângulo, mas eu não sei o que ele tentou. Um passe a mais pro atacante que estava ao lado dele, tinha que bater pro gol, camisa 10 tem talento, não arriscou, perdeu a bola. Eu acho que ele se arrependeu de não ter batido ali, viu, o Gabi? É a mania de ser garçom, né? Ele tá acostumado, é o camisa 10 da Ponte, aí ele viu o jogador passando, quis dar o toque, mas ali abriu, tinha que ter finalizado. Ponte finaliza muito pouco no jogo hoje. O Anderson toca na bola, vem com o Bruno Lopes, toca na bola, faz a tabelinha com o Pacheco, bola rolada pela ponta direita, o Gé chega por ali, chega por baixo, o Jampol, faz o corte, o Ailton na roubada de bola, vem com ela, tenta o lançamento, o Pira recebe a bola meio quadrada ali, mas ele faz o domínio, arredonda ela, vem pro campo de ataque, já bota na frente, lançamento feito, recuperação do Luiz Felipe, faz o corte, toca ali com o Simon, que tá aqui pela direita agora, fez o domínio, toca no Léo Oliveira, tenta sair jogando a equipe da Ponte, aperta a marcação do Brusque, encontra o Arthur, livre de marcação lá pela esquerda, já bota no campo de ataque mais uma vez com o Toró, tá livre o Toró, tem uma avenida, ele botou velocidade, faz a finta na velocidade pra cima do pivô, joga na grande área, sobe, alemão, com o peito, ajeita ali pra sair jogando o Paulino, toca na bola, fica pedindo uma falta, o árbitro não foi nada, Mangabeira na sobra, toca nela, joga pra fora do campo, arremesso manual pra Ponte, a Ponte aperta, a Ponte vem pra cima, a Ponte tá amadurecendo, hein, tá amadurecendo o gol da Ponte, hein, torcedor da Macaca, aumenta o volume do somzão da CBN aí, vem comigo, trabalha a Macaca mais uma vez no campo de ataque ali pelo lado esquerdo com o Simon, recebe a bola, domina Arthur, já ali pertinho da lateral do campo, faz a finta, devolve no campo defensivo com o Simon, 29:50, estamos chegando a 30 minutos, torcedor vai ficando impaciente aqui no Moisés Lucarelli, 0-0 o placar do jogo, tá aí o 30 minutos, 30 desse primeiro tempo, trabalha a saída de bola a equipe da Macaca com o Simon, adianta a marcação a equipe do Brusque, hein, nesse lance adiantou a marcação, Biel tá lá em cima do Anderson, o Anderson toca com o Thiago Silva, acabou onde, meu caro Fábio Scheibe, manda aí. Fim de jogo no Morumbi, o São Paulo venceu o Botafogo por 1-0, gol do argentino Dineno na primeira etapa, o São Paulo tem 35 pontos na 7ª colocação, viu, Cabelão? Rola a bola, campo defensivo mais uma vez a equipe da Macaca ali com o Simon, devolve no Elvis que vai buscar o jogo lá pelo lado esquerdo, ele faz o domínio, levanta a cabeça de 3 dedos, faz o lançamento pro Gé, o Gé domina no peito, coloca no gramado, gira o corpo, prepara a batida, breca, girou o corpo, foi tocado, é falta nele! Ele ia fazer uma falta, uma finta muito bonita ali pelo meio, deram um totozinho, aquele trança-pé, ele vai pro gramado, é falta pra Macaca ali,
pela meia esquerda, tô vendo o Elvis já ali na cobrança, meu caro Antônio Lupe. Já tá com a bola no braço, camisa 10 da Ponte Preta, e a falta aconteceu depois de uma boa jogada do Gé. Ele recebeu no meio de 2 jogadores da equipe do Brusque, do colombiano Jampol e também do 15 Alex Paulino, que foi quem fez a falta em cima do atacante da Ponte Preta. O árbitro mostra o apito pro Elvis. Ele faz o sinal de positivo com a cabeça. São 5 jogadores na barreira. Matheus Nogueira arruma ali o sistema defensivo, falta perigosa para Ponte Preta, Elvis na bola. E vieram conversar aqui com o Marcelo Fernandes, o Pacheco, o Léo Oliveira e o Luiz Felipe. E também o Anderson. O Elvis chegou ali do lado da bola e falou: ô, vem pra cá, gente, vou cobrar falta, vem aqui. Coisa de louco isso. Não é parada pra hidratação, né? Por favor, cada um na sua posição. Líder é isso mesmo. Chama responsabilidade, chama atenção. 5 em pé e 1 deitado na barreira. Isso é culpa do Ronaldinho Gaúcho. Eu não consigo entender esse cara deitado, jamais consigo entender esse cara deitado ali. Perde um cara na marcação, quem faz isso? É falta da Macaca, o Elvis na batida, pra fora do gol. Passa ali à direita do Nogueira, que cai fora do gramado, tentando chegar na bola ali, Lupe. E ela caiu ali no momento errado. A curva, né, que o Elvis colocou na bola, ela já tinha se perdido pela linha de fundo, mandou a bola por cima da barreira. Tiro de meta pro goleiro Nogueira, da equipe do Brusque. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos e meio de bola rolando, é o primeiro tempo do jogo aqui no Moisés Lucarelli, Série C do Brasileirão, e o placar tá assim, ó: Ponte Preta 0 pra Macaca, Brusque 0 também pra equipe do Brusque, Chaibe. Central da Bola. E o domingão tem mais bola rolando pela Série A. A partir das 8h30 da noite tem Vasco e Ceará em São Januário. Hoje o Bragantino ficou no empate com o Sport por 1-1 e o Juventude perdeu em casa para o líder Flamengo por 2-0. Futebol Globo CBN. Vamos chegando a 33 minutos e bola rolando deste primeiro tempo. Faz o arremesso manual, a equipe do Brusque joga no campo de ataque. O Anderson sobe para fazer o desvio. Bruno Lopes joga pelo meio campo. Vem Ailton por baixo, dá um bico. Tira o perigo ali que rondava a grande área da equipe do Brusque. A bola sobra com a Macaca. Mais uma vez o toque feito curtinho. O Elvis chega na bola, tentou o toque. Seria uma jogadaça ali. Ele deu uma chaleirada na bola ali. A zagueirão conseguiu fazer o quarto meio que no susto. Vem a Ponte Preta trabalhando com o Anderson. Toca na bola. Recebeu o Toró pela intermediária. O Elvis e 3 dedos toca na bola. Lançamento era pro Zé, se estica todo mais uma vez o pivô para fazer o corte. O Gabi a Ponte tá jogando curtinho, passe curto, tá tentando envolver a equipe do Brusque, hein? Porque o Brusque ele erra muito, ele não fica com a posse de bola, ele não consegue sair jogando. Essa posse de bola só fica com a Ponte, mas esse último passe não tá acontecendo hoje. O Elvis tá errando bastante, os atacantes também vai Olha tentar. A Macaca invadiu a grande área, pintou cruzamento, chega por baixo, Jampou. Faz o corte ali à frente do goleiro Nogueira. Só deu uma olhadinha pro Nogueira só, viu, Lupe? Só deu uma olhadinha pro Nogueira, viu, Lupe? E a boa jogada do Toró pro Luiz Felipe, que tentava o Gé dentro da área, mas a bola não chegou. O Jampou tava atento, vem Macaca pro ataque. É pela lado direito, vem descendo com o Anderson. Toca na bola com o Pacheco, devolve mais atrás com o Léo Oliveira. Rola a bola pela intermediária. Bruno Lopes chega por ali pela meia direita, recua com o Simon, que já faz uma abertura lá pela esquerda com o Arthur. Encosta a marcação do DG pra cima dele. Devolve com o Simon, faz o domínio, abre pela direita com o Anderson. Chega a marcação do Pira pra cima do Anderson, puxa ali pela meia, recua. Com o Léo Oliveira pra começar de novo. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tabela, oi. Nesse último lance a Ponte fez algo interessante. Como o Brusque tá muito fechado, né? E não consegue sair jogando, o Pacheco ficou praticamente como um ponta pela direita. O Bruno Lopes virou um atacante pelo lado direito. O Gé pelo lado esquerdo, mas os dois meios centralizados, e o Toró pelo lado esquerdo. A Ponte com praticamente 4 atacantes, uma linha de 4 ofensiva. Isso é interessante, fazer uma alternativa, então utilizar o Pacheco pela direita, o Arthur pode ajudar mais o Toró pelo lado esquerdo e o Bruno Lopes ficar centralizado com o Gé para a Ponte ter uma maior força ofensiva. Já passamos de 35, o toque CBN já marcou. Léo Oliveira faz o domínio, faz o corte ali por baixo, quem chega rasgando é o Anderson. O árbitro pega uma falta, é falta para a equipe da Macaca no campo defensivo. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 35 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C do Brasileirão, segunda rodada do quadrangular final aqui no Moisés Lucarelli. Vem a Macaca pro campo de ataque, lançamento feito na grande área. Elvis subiu no achonado, o alemão fez o corte, a bola vai para fora em escanteio. Placar da CBN está assim, ó:
Ponte Preta. 0 para Macaca. Brusque. 0 também para a equipe do Brusque. Fábio Chaib tem um escanteio aqui para Macaca. Segura aí, Fábio Chaib. Escanteio para Ponte, lá pela esquerda. Vai todo mundo para a área ali, Lupe. Escanteio Elvis na bola. Tá lá de perto da direita pro levantamento fechadinho, primeiro pau. Sobe lá dentro, faz o corte. Ela vem com o Luiz Felipe, ameaçou o chute. Preferiu o levantamento, segunda trave, já de cabeça. Pra fora. Pra fora, a torcida que tá à nossa frente aqui, todo mundo gritou gol. Todo mundo gritou gol, mas ela foi pra fora, né, Lupe? É, e quem tá ali perto do placar eletrônico também comemorava o gol da Ponte, que não aconteceu, porque o Luiz Felipe fez o cruzamento buscando o Gé no segundo pau. Ele ganhou da marcação e balançou a rede, só que do lado de fora. O jogador do Brusque tá caído e realmente houve um choque de cabeça ali, por isso a atenção do árbitro com o jogador da equipe catarinense. Olha, mas vou falar uma coisa, quase que saiu o Ziriguidum aqui, viu? Por muito pouco saiu o Ziriguidum aqui, viu? Porque foi na rede pelo lado de fora, né? Tava na pequena área ali, o Gé cabeceou. De fato, a melhor oportunidade da Ponte no jogo. Fábio Chaib, aqui continua 0-0, viu, Chaib? Central da bola. No campeonato inglês, no clássico de Manchester nesse domingo, o Manchester City se deu melhor contra o Manchester United. 3-0 pro time de Guardiola contra os Diabos Vermelhos. Opa, deixa comigo, a Ponte faz de domínio lá pelo lado esquerdo, o Arthur recebe falta, o jogo tá parado, é falta pra Macaca no sistema defensivo. 37,5 desse primeiro tempo. Eu tô com o segundo tempo na cabeça, não tô com pressa, viu? Não estou com pressa, viu, Gabi? Não. Talvez seja algum anúncio de segundo tempo bem movimentado. Boa, você me salvou, Gabi. Olha o Brusque, sai jogando ali pelo meio, a Ponte aperta a marcação em cima deles. Chega o Ailton, não bicou na bola, bate em cima do Bruno Lopes. Chega mais uma vez o Ailton, faz o dedinho de cabeça, joga pra fora do campo. O arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca, tem pressa, Pacheco, faz a cobrança, recebe de volta, faz a finta pra cima do Pira, carrega ali pela intermediária, volta a bola pela direita, muito forte, adiantou demais a bola. Chega o Ailton, faz o quarto e o Léo Oliveira recua com o Anderson, volta a bola com o Pacheco, faz o domínio, rola a bola do lado, vem o Léo Oliveira, que é isso? Ele deu uma tijolada ali pro Luiz Felipe ali. Acho que ele tá com raiva do Luiz Felipe, não é possível. Não segurava essa, mas nunca. 38 é o primeiro tempo. Rouba a bola, Bruno Lopes tocou com o Gé aqui pela meia direita, puxou pelo lado de lá, puxou, fez a fita de um lado de outro, bateu o rasteiro. Pega a zaga, Champou, faz o corte, o goleiro comemora, o Champou nem olha pra ele, Lupe. Não olha pra ele porque eles brigaram no lance anterior, depois de uma boa recuperação de bola do camisa número 77, o Bruno Lopes. O Gé gingou pro lado, gingou pro outro, chutou rasteiro e o Champou não quis saber de brincadeira. Mandou pela linha de fundo. Macaca segue no ataque com o escanteio. Quinto escanteio do jogo, quinto para a equipe da Ponte. É pela direita, o Elvis na cobrança, perto da direita, levantamento. Lá na segunda trave, desceu de cabeça para fora. Agora, o Gabi, eu acho que tem que alguém encostar assim pertinho do Gé. Gé, vem cá. Sim. Gé, você não sabe fazer isso aí. Esse tipo de finta, dar penteado na bola, para lá. Ele vê o Elvis fazer. Ele quer fazer, tem que chegar alguém nele e falar assim, não, simplifica. Isso, dá um bico pro gol, pronto. Eu acho, ele no primeiro corte ali que ele jogou pra direita, já finaliza, só que mais uma vez, né, ele levou pro pé na esquerda e aí ele não tem a confiança, que a gente já comentou muito no derby, né, toda vez que era pra perna esquerda ele cortava pro lado direito e finalizar, demorou muito pra chutar agora, aliás, é algo que a Ponte precisa melhorar, precisa corrigir o Marcelo Fernandes, falta finalizar mais. Vinha o Toró lá pela esquerda, adiantou demais o passe. Bola foi pro zagueirão que dá um bico na bola, joga pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca. Ih, rapaz, ó o técnico. O técnico Bernardo Franco, o Gandula tentou botar velocidade, o técnico deu um empurrão na bola ali e o quarto árbitro vai lá falar com ele, olha lá. O seu Franco, não seja tão franco, tá? E não precisa fazer isso, não faça isso da outra vez, por favor. Toca a bola, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque mais uma vez aqui com o Bruno Lopes, sobra de bola com o Elvis, escapa do lado, rolou a bola pelo lado direito, precou, olhou, buscou, tocou curtinho com o Pacheco, que recua com o Anderson. Pois não, Antônio Lupe? Alguns jogadores do banco no aquecimento
lançamento aqui atrás da meta defendida pelo goleiro do Brusque. Luiz Felipe faz o lançamento alemão, sobe de cabeça para fazer o quarto, ela sobra com Pira, já faz o domínio para cima do Luiz Felipe, escapa ali pelo meio, toca com Mangamira, recebe Biel, fez o passe lá pela meia direita, o DG chega ali, dá um tapa na bola, faz o lançamento, o Anderson vai lá para fazer o quarto de cabeça, tira o perigo, para sair jogando a equipe da Macaca mais uma vez, bota velocidade, Léo Oliveira escapou bem do lance, tem Gé pela esquerda, tem Bruno Lopes pelo meio, tem Alves pela esquerda, o Léo Oliveira puxou o contra-ataque como se fosse um ponta esquerda e caiu, sentiu, hein? Sentiu o Léo Oliveira quando ele faz o lançamento, porque, ô Lupe, ele veio bem. Ele chegou bem, até a hora que ele faz o lançamento, ele tava indo bem, Lupe. Ele só foi dando aqueles toquinhos na bola, só pra ela correr no gramado, até aí tava tudo certo. Ele tinha o Gé do lado dele, resolveu inverter lá pro lado direito, pegou muito mal na bola. Essa queda que ele teve ali e tal, é só pra ver se o pessoal fica com dó dele, pra não vaiar bastante. Pro pessoal esquecer o passe e pensar só na contusão. Ô, Chaibe, tem mensagem aí, Chaibe? Vamos dar uma moral pro pessoal do YouTube aqui, tem muita gente participando. É isso, a galera tá lá, opa! .com/CBN Campinas, viu, Cabela? Vitória Palmeiro, boa noite, equipe CBN, Ponte Preta 2-1, Emerson Santana, o Paulo Bizaia, tá no Jardim Carlos Lourenço aqui em Campinas, ouvindo a CBN, o Maringá Carlos. Vamos pra cima, Nega Véia, 2-0 pra cima deles, e também um abraço pro José Carlos Santa Rosa. Legal. Fala, Gabi. Aproveitar abraço também, Isso, Vinícius abraço. Lourenço, a audiência qualificada também ouvindo a CBN Campinas. Legal, 42 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, trabalha Bruno Lopes aqui pela direita, tenta a finta, adianta demais a bola, quando não conseguiu, na verdade, fazer o domínio ali, ela adiantou demais, chega a zaga do Brusque para fazer o corte e dá o presente de volta para a equipe da Macaca ali, agora o Mangabeira se enroscou com a bola, sobrou com a Macaca, já invadiu a grande área, por baixo, Jampô, opa, pega, segura o Jampô aí! Segura o João Paulo, que ele saiu numa velocidade, pulou a placa foi lá no fundo, lá, ô Lupe. Mas se ele não pula a placa, ele ia levar a placa, gandula, jogadores do banco que estão aquecendo da Ponte Preta, todo mundo pro vestiário do Brusque. Ele teve que pular a placa, o colombiano Jampou. Escanteio pra Macaca, Elvis tá na bola, lado direito. Sexto escanteio do jogo pra Macaca, o Elvis tá na batida aqui pela direita, vem bola pra grande área, tá autorizada a cobrança. Elvis na bola, o camisa 10, o capitão Ponte Pretano, o maestro da Macaca, o árbitro conversa com os jogadores lá dentro, o Elvis fica pé da vida aqui na lateral do campo, bota a mão na cintura, espera a cobrança do escanteio, não, ele vai lá, cobrança, levantamento na grande área, sobe a zaga, ela sobra com o Toró, preparou a batida de longe, teve desvio, sobrou com o Elvis aqui pela direita, devolveu o cruzamento na grande área, segundo pau, foi lá o goleiro, segurou! Em 2 tempos, para fazer a defesa, o Nogueira cai com ela ali, Lupe. O Elvis, que recebeu depois de um belo passe do Arthur, fez um cruzamento tirando o peso da bola, mas ela foi muito fácil, nos braços do goleiro da equipe do Brusque, o Nogueira, que em 2 tempos fez a defesa. Agora o Diogo Silva saiu ali fora da área para fazer o corte, ele tomou o leitão do Nogueira. O Nogueira tinha ganho o leitão naquele lance que ele jogou a bola lá na altura do refletor. Agora o Diogo Silva tomou o leitão do Nogueira. Que beleza. 43:50, tá 0-0. Sai jogando a equipe do Brusque aqui pelo lado esquerdo. O Pira tenta fazer ali um chapelaço pra cima do Bruno Lopes, que rouba a bola dele, toca no Anderson, despacha pro campo de ataque, o lançamento foi feito. O Gé briga pela bola, a bola chegou do alemão, dá uma espanada feia ali também. E ele pega a falta do Gé em cima do João Paulo. O Gé, quando ele tenta escapar da marcação do João Paulo, ele segura a camisa do João Paulo e comete a falta. Não adianta reclamar. Não adianta porque foi falta e ponto. 44. Reta final de primeira etapa aqui no Moisés Lucarelli. O Marcelo Fernandes, o Gabi, colocou todo mundo para aquecer ali do banco de reserva Ponte Preta. Deve mexer no intervalo, você mexeria? Não mexeria, mas na postura da ponte, na leitura de jogo, sim. Eu acho que é uma ponte ligada, é uma ponte que pressiona a equipe do Brusque, não deixa o Brusque jogar. O Brusque mal passou do meio-campo, a única jogada é tentar a bola ali pro Olávio. A Ponte tem posse de bola, tem volume de jogo, mas ela não finalizou muito pouco pro gol do Nogueira, então isso é um problema que o Marcelo Fernandes precisa corrigir. É uma ponte objetiva, ela tem velocidade, isso é legal, mas sem finalizar não consegue chegar ao gol. 45 toques, CBN está marcando 45 minutos desse primeiro tempo. Vamos a 48, então. Reta final de primeira etapa, vamos a 48. Está jogando a equipe da Macaca com o Léo Oliveira. Rola a bola pela direita com o Pacheco, tem a marcação do Pira pra cima dele. Ele faz o lançamento pra ninguém.
pra ninguém. O Bruno Lopes fez um sinal de positivo lá pro Pacheco pra não perder a amizade. A bola chegou lá com o Nogueira, ele faz a defesa. Bota a ordem na casa do Brusque. E o Nogueira fica reclamando ali olha lá, Jean Paul e Nogueira de novo. Os dois ali batendo boca ali, ó. Os dois, olha lá, não passa pra mim não. Sai jogando o Jean Paul, despacha a bola pro campo de ataque. O lançamento foi feito lá na frente pro Anderson. Sozinho, zagueiro na ponte de cabeça, joga no Pacheco. Despacha pro campo de ataque, dá um bico na bola, joga no campo de ataque. O Gé abaixou a cabeça ali pra não subir na bola. A bola bateu no peito do pé dele e sobrou com a zaga do Brusque. Que deu uma espanada, jogou pra fora, devolveu a bola pra ponte. E a ponte não sabe aproveitar. O Gabi tá falando desde o começo, hein? O Gabi e o árbitro parou o jogo para chamar a atenção do Gandula, é isso, Lupe? É, porque ele quer que coloque a bola rolando no gramado, a reposição rolando no gramado, a bola e não jogando no ar, porque, segundo os entendedores do futebol, isso agiliza o ataque. O futebol tem que ser mais lento mesmo, joga por cima, joga por baixo, não tem problema. Pois é. 46! O primeiro tempo, todo mundo pede pro jogo mais rápido, jogo mais dinâmico e tal, né? E aí quando tem essa possibilidade de ser feito um jogo dessa maneira... Aquele totem foi tão interessante, né? Tava agilizando a reposição de bola, mas na Série C não tem. Pois é, verdade. Série C não tem, tem na Série A, tem na Série B. Podia ser implementado aqui, né? Colocar a bola já na lateral e aí já facilita. Série C também não tem nada, né? Nem VAR tinha até agora, né? Isso é verdade. Não tem mais nada, nem publicidade tem ao redor do campo, tem nada. Olha a ponte, vem pro campo de ataque, lançamento feito ali pro Gé, ele brigou pela bola, chegou a marcação em cima dele, sai o goleiro. O Gé fez um strike ali, o goleiro pega a bola, o Nogueira bota a ordem na casa. 47 minutos, último giro do cronômetro, aqui no Moisés Lucarelli. 0-0, placar do jogo. Mangabeira sai jogando, sai carregando a equipe do Brusque, devolve lá pro Jean Paul. O Jean Paul busca de um lado, pro passe, pro Mangabeira, aberto aqui pela esquerda. Tenta sair jogando a equipe do Brusque, vem mais uma vez ali pelo meio, vem Mangabeira, vem carregando a bola, toca na bola pro DG, fez o passe de primeira. O Anderson tá sozinho ali, faz a finta pra cima do outro jogador que chegava ali em cima dele, era o Biel, tava no lance, ele pra sair jogando, vem carregando a bola aqui pela Macaca. Finalzinho de primeiro tempo, aqui no Moisés Lucarelli. Pacheco recebe pela direita, dá um tapa na bola, encontra o Elvis, dessa vez aqui pela direita, tem a marcação do Pira pra cima dele, devolve a bola no Anderson, fez o passe lá pela esquerda com o Simon, vai tocando a bola, a ponte, vai esperando acabar o primeiro tempo desse jeito, né? Tá esperando acabar o primeiro tempo. O Anderson tá fechadinho pelo meio, a equipe do Brusque quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. 0 para Macaca. Brusque. 0 também para a equipe do Brusque. Opa! Jogadores vão ali conversar um pouquinho no meio do campo ali, os jogadores da ponte, jogadores do Brusque já vão deixando o gramado aí, né, Lupe? Já sim, Cabela, jogadores do Brusque já estão deixando o gramado, os jogadores da ponte ali conversam, Toró, Simon, o Anderson. O Gé vai saindo ali meio que de cabeça baixa, depois desse primeiro tempo, sem gols aqui no Moisés Lucarelli. 0 para a Ponte Preta, 0 para a equipe do Brusque. Na primeira rodada, a Ponte venceu o clássico contra o Guarani. O Brusque em casa acabou perdendo para o Náutico e precisa de pontos aqui no Moisés Lucarelli para voltar ao campeonato. Cabela. Muito bem, as duas equipes já praticamente todas ali indo para os vestiários. Como o Lupe não pode bater papo com ninguém, a gente vem com o Central da Bola. Com você, Fábio Scheibe. Central da Bola. Muito obrigado, Carlos Cabela. 7h49, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta vai apenas empatando com o Brusque. Eu digo apenas porque a possibilidade da Ponte Preta dar um passo importante rumo ao acesso da Série B nesta rodada é grandíssima. Se vencer o Brusque, já abre 6 pontos para o próprio Brusque e fica a 3 tanto de Guarani quanto de Náutico, segundo e terceiro colocado, respectivamente. A Ponte Preta nessa segunda rodada da segunda fase da Série C. Hoje também tivemos outro jogo lá da segunda fase, da segunda rodada, né? Pelo outro grupo, o Londrina ficou apenas no empate com o Floresta. Esse grupo, ô Gabi Castro, antes da gente conversar sobre a Ponte Preta, mas que grupo embolado esse primeiro grupo aí, né? Esse grupo B, denominado grupo B, né? Já que o A foi a primeira fase, o grupo B de Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias, todo mundo com 2 pontos ganhos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a Ponte Preta, mas que grupo é disputado esse, hein, Gabi? Ah,
Tá todo mundo com receio, viu, Fábio Chaib? Todo mundo vai deixar para as últimas rodadas, então os visitantes estão satisfeitos com os empates, os mandantes falam, quer saber, eu não quero perder, eu quero somar pontinho, e aí no segundo turno, né, que são os 3 próximos jogos, a gente vai conseguir a vitória, faz aquele cálculo, quem joga mais em casa, quem vai jogar fora de casa, vai sair no contra-ataque, vai ficar tudo para os últimos jogos, não tenha nenhuma dúvida, porque ninguém venceu até agora, todo mundo com 2 pontos. Mas voltando ao nosso assunto principal, a Ponte Preta que venceu o derby na semana passada e, portanto, tem a possibilidade de ficar líder isolada nesse grupo com uma vitória, mesmo com empate. A Ponte está indo para a liderança, né? Com 4 pontos, é líder isolado, mas vê os 2 times atrás, tanto o Guarani quanto o Náutico, encostarem, e isso nas próximas rodadas, justamente as 4 rodadas restantes, vai ser muito complicado. Então a Ponte tem que aproveitar essa oportunidade de jogar em casa e conseguir abrir vantagem na frente, mas para isso precisa melhorar um pouco, né, Gabi? Você falou durante o primeiro tempo que o Brusque errava muito na saída de bola, a Ponte, se apertar um pouquinho aí, consegue chegar nesse primeiro gol e quem sabe até outros gols também. É um pouquinho mais de capricho, não é isso, Gabi? Faltou, viu, Fábio Chaib, no primeiro tempo. Se persistir o empate, você pode ter certeza que ele é decepcionante. Mesmo que mantenha a Ponte na liderança do grupo B, mas o Brusque, tecnicamente, ele é muito inferior à equipe da Ponte. A Ponte tem totais condições de vencer o Brusque aqui no estádio Moisés Lucarelli e de vencer fora de casa. Então, de fato, hoje a Ponte precisa desses 3 pontos. Ela foi melhor neste primeiro tempo, ela teve mais posse de bola, ela teve volume de jogo, ela ficou praticamente o primeiro tempo inteiro aqui no campo de ataque. Mas, se não finalizar, não vai fazer o gol. Por isso, 0-0. Então, o 0-0 ele é merecido porque a Ponte, ela mal chutou ao gol do Nogueira. A principal oportunidade dela foi um lance de cabeça com o Gé numa bola alçada na área, e aí ele cabeceou na rede pelo lado de fora. Esse foi o lance de mais perigo. Agora, com a bola rolando ali de finalização, de chute de média a longa distância, alguma jogada ensaiada, passagem aqui pela lateral e cruzamento, a gente viu muito pouco. Então, o sistema defensivo do Brusque, ele erra muito, mas pelo alto ele não deixou a Ponte chegar, ele conseguiu congestionar. Ele faz uma linha de 4 ali que ele consegue congestionar com os homens de meio campo, com os atacantes, ajudando esse sistema defensivo, porque o jogo praticamente foi todo no campo de ataque. E aí os 10 jogadores de linha do Brusque ajudando esse sistema defensivo. Então a Ponte teve poucas oportunidades, porque ela não conseguiu acompanhar o que o Brusque estava fazendo, que ele dava essa posse de bola para a equipe da Ponte. E muitas vezes a Ponte, o que eu faço com essa posse de bola? A Ponte errava também. Então o Brusque errou muito, mas a Ponte devolveu muitas vezes esses presentes. Ela não conseguiu transmitir isso em finalização, em fazer o Nogueira trabalhar. É algo que o Marcelo Fernandes precisa corrigir para a etapa final. O Cabela fez a pergunta, né, no primeiro tempo, se eu faria alguma alteração. Em um primeiro momento, não, porque eu não vejo ninguém no banco de reservas superior à equipe titular, mas claro, pela necessidade, às vezes para implementar alguma velocidade, tem os garotos que estão se destacando aí, né? Caso do Miguel, caso do Pedrinho, do Lucas Emanuel, podem ganhar uma oportunidade dependendo do que acontecer no jogo. Num primeiro momento, eu não faria a alteração, porque a Ponte, ela foi superior neste primeiro tempo. O que faltou mesmo foi a finalização para fazer este primeiro gol e tirar um pouco da ansiedade, porque isso eu senti também, tá, Fábio Chaib? Um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de nervosismo, uma certa rapidez. A Ponte implementou uma velocidade muito grande, o que é algo sempre muito positivo diante de uma equipe que joga fechadinho, mas ela exagerou em alguns momentos. Então, lançamento que é direto pela linha de fundo, passe um pouquinho mais rápido, que o jogador não conseguiu acompanhar, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade, e aí seria interessante este gol sair logo até os 15, 20 minutos, porque senão essa ansiedade, esse nervosismo aumenta depois pra Ponte conquistar essa vitória, porque o empate hoje não é bom não, viu? A equipe do Brusque demonstrou até aqui ser bem limitada tecnicamente na noite de hoje. Chance de ouro pra Ponte Preta conseguir essa vitória aí, dar um passo importante, chegar pelo menos a metade dos pontos necessários que garantem o acesso à Série B do Brasileirão no ano que vem. Mas daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre a Ponte Preta, sobre o Brusque também, vamos falar sobre as opções justamente do Marcelo Fernandes, né? A gente sabe que tem
muito problema extracampo e as condições da Ponte Preta, as posições da Ponte Preta, muitas vezes agora, né, com a saída de muitos jogadores, ficaram voltadas apenas aos garotos também. Muitos garotos que podem entrar, por que não também fazer o nome, mas as opções realmente nesse momento estão complicadas para o Marcelo Fernandes. Durante a transmissão, voltando à Série A do Brasileirão agora, durante a transmissão, Carlos Cabela me perguntou sobre a situação do goleiro Brazão, Gabriel Brazão. Só relembrando aqui que no empate entre Santos e Atlético Mineiro e Santos na Arena MRV, nesta tarde, o goleiro santista, o bom goleiro santista, teve um choque muito forte com Igor Gomes, do Atlético Mineiro, e a imagem que apareceu logo após esse choque, uma imagem muito forte, a cabeça do Brazão com um galo, né? Com um galo saltado para fora da cabeça. Depois, se tiver oportunidade do pessoal buscar na internet aí, uma imagem muito forte. O Brazão acabou indo para o hospital, mas graças a Deus já recebeu alta, segundo o Brazão, após a saída do hospital aqui, dos companheiros do GE Minas Gerais. Não passou de um susto, nada passou de um susto. O Brazão segue bem, foi retirado de ambulância do estádio, foi para o hospital, mas já segue com a delegação santista de volta para São Paulo. Graças a Deus, o Brazão, nada mais que um susto, portanto, fica a nossa alegria com a recuperação do goleiro santista nesta Série A do Brasileirão. Pela Série A do Brasileirão também acabou há pouco, São Paulo fez 1-0 para cima do Botafogo. 7h56, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, fala mais com Gabi Castro sobre Ponte Preta e Brusque, a Ponte tentando essa vitória, a Ponte buscando essa vitória para sonhar ainda mais alto na Série C do Brasileirão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. 7h50, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Brusque empatam por 0-0. Tem muita gente participando conosco aqui na CBN da nossa transmissão. Um abraço para o David de Jandira. Uma vitória da Macaca hoje será um grande passo para a Bezona. Vamos Ponte Preta 2-0, diz o David aqui. É verdade, uma vitória da Ponte coloca a Ponte num caminho muito legal aí rumo ao acesso da Série B pro ano que vem. Quem está conosco também é o Cristiano Salvione, como sempre,
participando, diz ele, vamos Ponte! Falando um oi, ele pede pro Cabela pedir pro pessoal acender o LED do celular na segunda etapa, a lanterninha que o Cabela gosta tanto, o pessoal responde nas arquibancadas, todo mundo ouvindo a CBN responde com a lanterna no celular, faz aquela festa bonita, a Macaca buscando a vitória, logo mais o Cabela vai fazer isso, com certeza a Ponte vencendo a partida. Um abraço também pra Ângela participando conosco e no YouTube tem mais gente aqui, olha só, o Dorival Gomes, pra cima deles Ponte, vamos fazer mais 3 pontos, o Cristiano Salvione tanto no WhatsApp como também no YouTube aqui, o Arthur Porkoski, apostei 100 na Ponte, diz ele aqui, tá participando da bet, o pessoal faz essa bet aí, o verdadeiro retrato do futebol brasileiro na atualidade, muita gente gosta desse joguinho aí e essa bet aqui participa bastante, pessoal torcendo pelo palpite. Matheus Silva também, vamos Ponte, assim como a Vitória Palmeiro, Daniel Maciel de Souza, vocês são os melhores amigos do professor Daniel do Mato Grosso, diz ele aqui. Muito obrigado, Daniel, sempre participando conosco. O Reinaldo também mandou aqui uma mensagem pra gente. Tá esperando uma vitória da Macaca, a Macaca buscando essa vitória para dar um passo importante ao acesso da Série B. Ô Gabi Castro, trazendo aqui esse banco de reservas da Ponte Preta, né? Muitos jogadores jovens, né? Muitos jogadores desconhecidos. A gente sabe que a Ponte teve problemas, né? De dispensa de jogadores, mas quem que você escolheria aí que poderia mudar o jogo? É muito complicado pensar num cara que vai mudar o jogo, poderia ajudar a Macaca, mas quem que você, se fosse Marcelo Fernandes, buscaria aí pra entrar na segunda etapa, hein, Gabi? Quem tem se destacado é o Miguel, camisa 8, e também o Gustavo Teles, 35, né? Os jogadores da Ponte retornaram agora do intervalo. O Antônio Lupe vai confirmar, mas não tem movimentação não, então acho que a gente Ponte vai a mesma, a mesma, já confirmou. Então, de fato, são os mesmos 10 jogadores de linha, né? Mais o Diogo Silva, mas dos jovens aí, Gustavo Teles e Miguel, né, Fábio Chaib, que tem entrado, tem ganhado uma minutagem aí nas últimas rodadas. Diego Tavares também seria uma boa opção no começo da segunda etapa aí, ô Gabi? Ele tem a velocidade, ele pode ajudar. O problema é no lugar de quem? Porque daí você teria que tirar um dos atacantes, né? O Toró é um jogador rápido, que em alguns lances aqui ele conseguiu fazer fila, então ele tem o drible, isso é muito interessante. E o Bruno Lopes, ele fez um posicionamento interessante, que eu até chamei a atenção aqui no primeiro tempo, que ele chegou centralizado ao lado do Gé, e eu acho isso muito positivo, porque ele briga pelo alto numa bola espirrada, ele já marcou gol ali no gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli e pode marcar novamente jogando ao lado do Gé ali, ou no lance de cabeça, ou pegando algum rebote. Então, numa necessidade, o Bruno Lopes centralizado com o Gé, Pacheco na direita ali junto, do outro lado tem o Toró esquerdo, faz uma linha de 4 ali, a Ponte precisa pressionar o Brusque, entendeu? Ela tem que continuar organizada, é claro, mas ela precisa pressionar o Brusque. Se o Brusque continuar com essa postura defensiva, ela vai ter que finalizar mais de fora da área, ela vai ter que fazer algo diferente do que ela fez no primeiro tempo, porque no primeiro tempo ela já teve a posse de bola, ela já teve volume de jogo, ela ficou no campo de ataque, mas ela ronda a área do Brusque e muitas vezes ela não sabe o que fazer, ela vai ficar explorando o cruzamento, e aí no cruzamento facilita pro alemão, facilita pro Jean Paul, que o Cabela falou bastante sobre o nome dele, fez bastante corte interessante. Então eu acho que a finalização, esse chute de média a longa distância é sempre algo positivo, é sempre algum recurso que você precisa utilizar. A Ponte teve apenas uma finalização correta no gol, é muito pouco, Chaib. É muito pouco realmente para um time que está buscando aí a liderança do Grupo C, o grupo da Ponte Preta, do Guarani, do Náutico e também o próprio Brusque, que está jogando com a Macaca. Ô Cabela, eu vou falar baixinho aqui para você, mas com esse futebol aí, o Brusque não vai nem somar vitórias jogando fora ou dentro de casa, hein? Time muito abaixo, pelo que eu vi no primeiro tempo, hein, Cabela? Eu também concordo contigo, porém a gente tem que pensar que a Série C, o nível não é muito diferente de um pro outro, viu, Fábio Chaves? Não tem muita diferença em nível dos clubes e de repente encaixa um golzinho, ganha o jogo. Esse é um detalhe da Série C, é a cara da Série C, é mais força, não tem aquela técnica apurada, e aí o time faz um golzinho, se fecha, ganha o jogo de 1-0, pronto. É isso, Chaves. Então
é muito nivelado, muito nivelado. A gente tem que torcer pra Ponte, tentar encaixar esse golzinho aqui hoje, sair com uma vitória, nem que seja de 1-0 aqui, pra dar um alívio pro torcedor Ponte Pretano e pra nós que acompanhamos o futebol aqui em Campinas. Seja como for, uma vitória da Macaca, eu retorno então o comando pra você, Carlos Cabela, esperando por esse golzinho salvador aí da Macaca, a Macaca buscando essa segunda vitória na segunda fase da Série C. Com você, Cabela. Apita o árbitro, bola tá rolando. Bola da CBN Campinas. Ponte Preta, Brusque. Futebol, vamos CBN. Primeira bola pra fora, arremesso manual para o Brusque com pivô, Matheus pivô aqui pela direita, bota a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito ali pro DG, ele gira o corpo, encontra o Ailton, aberto lá na esquerda, um tapa na bola pro Biel, já faz o recebimento, Biel volta no campo defensivo lá com o Jampou, mais uma vez, o Elvis vai pra cima do Jampou, faz a finta, o Jampou carrega o Brusque pro campo de ataque, tentou a bola enfiada ali pro Pira, sobra pelo meio campo, Luiz Felipe, domina e dá um bicão na bola, e olha que quase que ele tira, mas faltou pouco, hein? Quase que ele tirou a leitoa do Diogo Silva, hein? Faltou pouco agora. Quase um minuto, o Brusque não mexeu não, né, Lupe? Não, o Brusque também é o mesmo da primeira etapa. Prefere Brusque ou Tender Bolinha? Perdão, Leitoa ou Tender Bolinha? Vem o Brusque pro campo de ataque, lançamento feito, o Simon caiu, a bola ficou enrolada ali, o Simon recebeu a falta. O jogo tá parado, Quem que veio correndo, o Luiz Felipe ali, veio, chamou geral ali na zaga Ponte Pretana, Lupe, que é isso? Tava o Pacheco também por ali, né? Depois de uma bola meio que bandida, ela acabou sobrando ali na área da Ponte Preta, o jogador do Brusque, o Biel, na velocidade quase ganhou, mas o árbitro pegou a falta do jogador catarinense. O Luiz Felipe, que já tá bastante tempo aqui na Ponte Preta já, né? Sempre foi meio que um patinho feio no elenco Ponte Pretano, é meio que líder ali no meio, daqui a pouco o Gabi fala, pode falar agora, Gabi, meio que líder ali no meio do dentro de campo, né? O Luiz Felipe. Cresceu muito de rendimento ao lado do Léo Oliveira, tanto é que deixou o Lucas Cândido no banco de reservas, que é um jogador experiente, e ele traz mobilidade, ele traz uma velocidade pro meio campo da Ponte que é muito interessante. Vem Macaca, vem com o Toró ali pela meia esquerda, Toró protege a bola, deixa do lado com o Luiz Felipe, recua para começar de novo lá com o Anderson, lá do lado direito o Anderson já faz o domínio, rola a bola com o Pacheco, vem buscar o jogo, Pira, tá na marcação, o Pacheco pisa na bola, olha de um lado, olha do outro, recua mais uma vez com o Anderson, passamos de 2 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, aqui no Moisés Lucarelli, tá 0-0, bola rolada lá pela direita, mais uma vez Léo Oliveira, chega, recebe, domina, carrega a Ponte pro campo de ataque, faz o lançamento da ponta canhota, quem chega de cabeça pra fazer o corte, tira, foi o Matheus Pivô, bola pra fora, arremesso é manual, já cobrado, o Elvis faz a cobrança, joga pro Toró, lá na linha de fundo, se estica todo por baixo, pra fazer o corte lá o DG, tava lá na área, o DG, pra fazer o corte, joga a bola pra fora, escanteio pra Ponte, é mais um pra Macaca, é o 7º no jogo, viu, Lupe? E dessa vez é pelo lado esquerdo do ataque da Ponte, é o primeiro escanteio deste segundo tempo, só que o batedor não muda, é o mesmo, Elvis na bola. De perna direita pro levantamento, pra grande área, saiu baixinho, no primeiro pau, bola tá viva ali na primeira trave, chega pra fazer o toque do lado, mais uma vez que chegou ali foi o Bruno Lopes, toca no Elvis, domina, ameaçou o calcanhar, puxou, tentou cruzamento, bateu no zagueiro, bola espirrada, sobra. A bola Macaca no campo de ataque aqui pela esquerda com o Toró, ele carrega a bola, a marcação vai pra cima dele ali, o Mangabeira, o Toró invadiu a área, foi tocado, escanteio, todo mundo pede um pênalti, o Toró dobrou o joelho ali, não foi assim aquele ator, né? Foi assim, mais ou menos, um coadjuvante, podemos dizer, Lupe. Mas acredito que nem tentou ali ludibriar o árbitro, foi mais o desarme na bola do jogador, ele acabou perdendo o equilíbrio e caiu, nem reclamou de falta, escanteio Macaca mais uma vez Elvis. Elvis, cobrança baixinha, primeiro pau de novo, sobrou com o Toró, furou, não pegou legal na bola, sombra, pode pintar contra-ataque, chega Toró, faz o corte, a bola vai na zaga do Brusque mais uma vez, Bruno Lopes, dá um bicão na bola, sobe, desce de cabeça, toca na bola, a equipe da Macaca virou ali um bumba, meu boi ali no meio, não? Misericórdia. Chegou ali pra dar um toque na bola, é Oliveira, dá um bicão na bola. Ih, rapaz, caíram os dois jogadores lá, o Gé e o alemão. O Gé, não, o alemão não, é o Ailton. Os dois estão tudo bem com eles. O árbitro só olhou, deu uma olhadinha ali, tá tudo certo, tá tudo bem. O jogo parado, a falta do Gé. Fala, Gabi. Se alguém te perguntar o que é Campeonato Brasileiro da Série C, você mostra esses últimos 30 segundos, tá? Rapaz do céu, tá parecendo o gigantão lá americano, o amadorzão lá. Meu Deus do céu, gente. Pois é.
É a Série C, aquilo que eu falei pro Chaibe agora há pouco, é nivelado, os times são nivelados, não é porque o Caxias foi o primeiro colocado na fase, na primeira fase lá, com 6 pontos de vantagem. Teve dificuldade nos 2 jogos. Exatamente, tá lá, eu não consigo ganhar nenhum dos 2 jogos nesse quadrangular. É o nível, é assim mesmo. Vem mais uma vez o Brusque pro campo de ataque aqui pela direita com o Alemão. Alemão toca na bola, tenta a tabelinha, bola enfiada pro DG na ponta direita. Corre a bola, vai pra fora. Só tiro de meta pra Macaca, 4 minutos e 50 deste segundo tempo. Sai jogando a Ponte Preta no sistema defensivo ali com o Anderson. Quem ouvia nós falarmos de Wanderson, a Ponte não contratou ninguém, né, Lupe? É que mudou o nome, não é que mudou o nome, ele quer ser chamado de o Anderson. Ele quer que pronuncie o nome dele da maneira correta, só que ele não avisou ninguém, né? A gente descobriu através de Júlio Nascimento, depois de uma entrevista que ele fez com o pessoal do GE. Então, vida que segue, o Anderson. Muito bem, mas quem vem é o Olávio. O Olávio é uma mistura de Olívio com Otávio. Acabou a bola do Brusque mais uma vez no campo de ataque, vem descendo com Pira, faz a finta, escapa do primeiro, passa no segundo, abriu pela ponta direita, Arthur, tava ligadão ali pra fazer o quarto, ela sobra com o Luiz Felipe, toca no Toró, briga pela bola, Luiz Felipe chegou, roubou a bola, rouba bem a bola, Luiz Felipe carrega a ponte pro campo de ataque, ele manda o Zé correr, o Zé não correu, então ele vai carregando ali pela meia, falta dele! É falta que favorece a equipe da Macaca. Subiu o cartãozinho amarelo, acho que é o Pira que tá no lance aí, Lupe. Confere, amarelo pro Pira, camisa número 23. Além da falta em cima do Luiz Felipe, que arrancou lá do sistema defensivo até a intermediária de ataque da Ponte Preta, o Pira reclamou com o árbitro da marcação da falta e o árbitro André Luiz Schettino Policarpo Bento pensou 2 vezes e aplicou o amarelo pro 23 da equipe do Brusque. É o primeiro amarelo do jogo. Pira, atacante do Brusque. Começou a falar o nome do árbitro, tava terminando o primeiro tempo. Eu cansei aqui, ó. Eu não tô nem conseguindo respirar. 6 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. É falta pra Macaca ali pela meia esquerda. Olha o desespero do Bernardo Franco aqui no banco de reservas. É falta, o Elvis está na cobrança, o Elvis está na batida, tá preocupado Nogueira, é falta pra Ponte. É bom momento pra Macaca, torcedor, aumenta o volume do sonzão da CBN aí, vem comigo. É falta pra Macaca, pela meia esquerda, Elvis da bola, preparou o levantamento, segunda trave, lá do outro lado, desvio de cabeça, vem pelo meio, a sobra de bola, batida pra fora do gol. Só tiro de meta para a equipe do Brusque, Lupe. É jogada ensaiada, mas meio que aos trancos e barrancos, porque o Elvis bateu a falta no segundo pau. O Simon dividiu com o zagueiro do Brusque, ganhou de cabeça e depois o camisa número 77, o Bruno Lopes, todo desequilibrado, bateu por baixo da bola, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro do Brusque, Nogueira. Olha aí o posicionamento do Bruno Lopes, que eu falei, para pegar um rebote, para estar na área, ele fez um gol assim no Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo tava difícil, foi o segundo gol da virada da Ponte, venceu por 2-1, com o gol do Bruno Lopes, pegando essa bola. Então é importante, ele está centralizado nesse tipo de falta, mesmo com a bola rolando, tá sempre próximo do G ali. Amarelo. Pra quem? Nogueira, goleiro da equipe do Brusque. O árbitro pediu desde o primeiro tempo para ele agilizar a reposição de bola. Não aconteceu. Agora não quis nem conversa. Aplicou o amarelo pro goleiro do Brusque. Nogueira tá amarelado. E quem tá conversando e falando muito com o quarto árbitro aqui é o Bernardo Franco. Agora deu uma acalmada, mas ele falou poucas e boas pro quarto árbitro aqui na lateral do campo. Tiro de meta batido, vem bola pro campo de ataque. Sobe Luiz Felipe ali pelo meio para fazer o quarto. O Gé briga pela bola, bola espirra. Olha o Gé, deu um totozinho bonito da bola ali, sobrou com o Toró, recebe falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a Macaca ali bem em cima da linha divisória do campo. Em cima do Toró, o Arthur chega para cobrança. Tem aberto o Pacheco lá pela direita. O Pacheco tá totalmente livre lá na ponta direita. Aí ela vem com o Simon. Simon rola a bola com o Anderson. O Anderson recua com o Diogo Silva. Faz o domínio, o goleiro da Macaca devolve a bola no Simon. É Simon para Arthur. Arthur recebe, domina, encosta a marcação do DG. Ele bota na frente o Elvis. O Elvis. Ele imaginou o Toró na ponta esquerda correr, ou então o Gé. Ele dá um tapa na bola sem olhar, mas não tinha ninguém ali. O torcedor deu uma chiada e a bola vai pra fora. O Bernardo Franco, ele não colabora também, né? A bola passou no meio da perna, ele levantou o pé só pra não pegar a bola. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Brusque vem pro campo de ataque, a bola espirrada, soprou com o Bruno Lopes. Bruno Lopes faz o domínio, abertura lá pela direita com o Pacheco, recebe, encara a marcação do Pira, recua ali pela intermediária, Luiz Felipe ficou com ela, 3 dedos, lançamento, na linha de fundo com o Toró.
teve desvio, bola pra fora, escanteio, é mais um pra Macaca. Nono. Não é o voo italiano, não. É o nono escanteio pra equipe da Macaca, viu, Lupe? Eu acho que mais surpreendente do que o nono escanteio pra Ponte no jogo foi o lançamento de 3 dedos do Luiz Felipe. Sei não, hein, mas acho que o Elvis tá dando aula particular pra ele. Escanteio pra Macaca e é o Elvis quem tá na bola. E pro Gé também, só que o Gé não aprendeu ainda. Vem bola pra grande área, vem cruzamento da Macaca, correu o Elvis na bola, levantamento feito ali pelo meio, bola espirrada, sombra, lá com o Léo Oliveira, lá pela ponta direita, faz o domínio, Léo Oliveira, carrega na linha de fundo. Tem que, sabe aquele papo que eu falei pra você com o Gé, Gabi? Lembra do papo? Lembro, sim. Tem que falar com o Léo Oliveira também. Tentou fazer o drible que não sabe. Não sabe, não é dele. Pode até dar certo. O Pacheco tava chegando, se ele toca um pouquinho para trás, faz o cruzamento. Então a Ponte segue errando, né? Ela continua com presença de área, ela continua com posse de bola, mas ela erra muito e finaliza pouco. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, segundo tempo. É o segundo tempo do jogo aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada do quadrangular final, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Brusque. 0 também pra equipe do Brusque, Chaibe. Central da bola. Pela Série B, o Atlético vai fazendo 2-0 pra cima do Botafogo. Tem Macaca no campo de ataque, Pacheco, cruzamento na grande área, Nogueira. Cai pra fazer a defesa, a bola tinha a direção do Toró, que chegava por trás da zaga ali, Lupe. Cruzamento do Pacheco, ele buscava realmente o Toró, só que no meio do caminho, o desvio no jogador do Brusque, ela tinha a direção do gol, só que o Nogueira fez a defesa. Vai lá, Chaibe. 2-0, portanto, pro Atlético sobre o Botafogo de Ribeirão. Botafogo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento na Série B. Futebol como CBN. Tem uma falta do Luiz Felipe pro Brusque, que não tem pressa nenhuma. O Everton Alemão vai chegando ali para fazer a cobrança. E tem outro caído no meio do campo, eu acho que é o Biel, que desabou ali do meio campo. O Biel bota a mão ali na parte posterior ali na famosa batata da perna. Tá caído lá o Biel, Lupe. Tem um já conversando com o técnico Bernardo Franco. É o 18. 18 é o Tomás Costa ou Tomás Costa. É o Costa, camisa número 18, que vem pro jogo, provavelmente pra vaga do Biel, que tá caído no gramado. A primeira troca da equipe do Brusque e do técnico Bernardo Franco. Já a gente confirma a troca. É o Costa. É o Costa, Tá 18. Bom, 18 Costa. Aí é Thomas ou Tomás, né? Aí vai até o critério, Cabela. A gente vai junto contigo. Tá bom, então. 7, Biel tá fora. 18, Tomás Costa tá no jogo. Muito bem, Tomás Costa em campo, Biel fora do campo e a maca não funcionou. Foi lá, os maqueiros foram com a maca manual. Porque a maca móvel, acho que não carregaram a bateria desde aquela vez ainda, Lupe, será? Coisa tá feia aqui no Majestoso, viu, Cabelo? Se é que você me entende, né? Foi aquela pimenta lá que deu no começo do jogo, pré-jogo. Aquela pimenta. Tem, faz parte. Faz parte, aquela pimenta faz parte. Pimenta mexicana, você falou, deve fazer parte mesmo, viu? 12:30, segundo tempo, 0-0, placar do jogo, tem falta pra Macaca lá pela direita. Ô Gabi, Ponte voltou pro segundo tempo do mesmo jeito que terminou o primeiro, é isso? É isso, é uma continuidade da primeira etapa. Ela tem posse de bola, ela tem volume de jogo, ela fica no campo de ataque, mas ela vai fazendo a mesma coisa que fez no primeiro tempo. Então ela vai tentando alçar a bola na área, ela vai usando as mesmas estratégias, né? E o Brusque vai só rebatendo a bola. Eu ainda sinto falta de uma finalização, de uma ultrapassagem do Arthur, tá praticamente como um zagueiro, né? Não chega ao campo de ataque, e do Pacheco, que pode ajudar agora. Bruno Lopes com ela lá na ponta direita, tentou cruzamento, teve desvio pra fora, escanteio. E o Elvis já tá indo pra lá para fazer a cobrança do 10º escanteio do jogo, Lupe. E ele aplaude a tentativa do cruzamento do camisa número 77, o Bruno Lopes. A jogada aconteceu pelo lado direito do ataque da Ponte Preta. Elvis, a torcida vem junto na cobrança do escanteio, 0-0. Tem bola pra grande área, vai pintar o levantamento mais uma vez, é a 10ª vez que o Elvis vai fazer a cobrança do escanteio. É lá pela ponta direita, pintou o levantamento, primeiro pau, teve desvio, a bola tá viva ali pelo meio, subiu Nogueira para fazer a defesa e botar ordem na casa catarinense. 13 minutos e 40, Nogueira tem pressa, despacha a bola pro campo de ataque, lançamento é feito pro DG, lá na frente quem sai é o Diogo Silva. Dá um bicão na bola, joga lá na torcida jovem, a bola vai para fora, só arremesso manual. Que rapidez essa saída, ligação direta, quase deu certo, hein, Lupe?
Quase deu certo e é a segunda vez que essa jogada ela é aplicada na segunda etapa. A bola jogada pelo Nogueira, reposição rápida, ela quica ali na intermediária e na velocidade. Dessa vez o Diogo Silva teve que sair com os pés para afastar o perigo. E é um risco que a Ponte vai ter que correr no jogo, tá? O Brusque vai implementar esse contra-ataque, ele vai tentar essa velocidade, mas a Ponte precisa vencer a partida. O sistema defensivo vai ter que ter atenção. Chega brigando pela bola, lá pelo lado direito, quem chegava lá era o Bruno Lopes, roubou bem a bola, tenta o lançamento do ataque, fica caído o jogador da Ponte, a falta anotada. É falta em cima, parece que era o Gé que estava no lance ali, recebeu a falta, o jogo tá parado, é falta pra Macaca, vai todo mundo pro ataque ali, Lupe. Falta do colombiano Jampou pra cima do Gé, no corpo. E o Elvis quer jogar essa bola pra dentro da área, só que o camisa número 18, o Tomás Costa, não deixa. Agora sim, falta já cobrada. Elvis recebe a bola, domina, devolve ali com o Léo Oliveira, bota na frente, escapa da marcação, adianta demais a bola, tenta o toque, chega por baixo para fazer a roubada ali pelo meio, Mangabeira. Ele joga a bola para fora, o próprio Elvis na cobrança, ele mesmo, o maestro foi lá, fez a cobrança, cobrou o lateral, até o lateral ele cobra de 3 dedos, já faz a cobrança do lateral, bota a bola ali pela meia, vem com o Léo Oliveira, recua a bola com o Anderson, deu um tapa na bola pela esquerda, na esquerda que chega Luiz Felipe, faz o domínio na perna direita, bota no ataque, o lançamento é lá pro Pacheco, lá pela ponta direita, é Pacheco contra o Ailton, melhor pro Pacheco, jogou pro Gé, invadiu a área, tentou a finta, o chapelaço, vai pintar o golaço! Ele cruzou, ele bateu pro gol, Lupe. Ele bateu pro gol. Ah, então pegou mal na bola. Depois do chapéus, ele tinha que finalizar. Não importa se foi em direção ao gol ou na linha lateral, como aconteceu. Sim. Mas a jogada do Gé foi espetacular pra cima do Jampou. Chapéu dentro da área. Nota 10, finalização, nota 0. Pois é. O Gé, hein? Quem viu o Gé, quem tá vendo o Gé, hein? Meu Deus do céu, hein? Só falta fazer o gol. Bola vem pro campo de ataque mais uma vez, a equipe da Macaca lá pela lado esquerdo, o Pacheco vai brigar lá com o Pira, quem chega também junto é o Luiz Felipe, falta. Comete falta, o auxiliar anotou a falta, o senhor Pablo Almeida da Costa, mineiro, anotou a falta, é falta pro equipe do Brusque e chamaram alguém aqui, vem, vai mexer com o técnico. O Lupe, foi falta ali agora, né? Ah, foi, né? Foi, né? Mas ele ouviu vários palavrões. Aqueles compridos, né? Grandes palavrões. Compridos, curtos, médios, uma variedade enorme de palavrões. Léo Oliveira desabou no gramado 55. Já tem Lucas Cândido prontinho para entrar no jogo. Ali já o Lucas Cândido se ajeitando ali para vir pro jogo daqui a pouquinho na equipe da Ponte. Mexeu a equipe do Brusque uma vez, vai mexer uma vez a equipe da Macaca. Gabi, fala pra mim, o que muda aí com o Lucas Cândido? É uma característica parecida, é um primeiro volante ali, o Lucas Cândido. Eu acho que ele cadencia um pouquinho mais que o Léo Oliveira. O Léo Oliveira, ele tentou sair mais pro jogo, ele tem um pouquinho mais de velocidade do que o Lucas Cândido, mas a Ponte ganha, né? Ela vai conseguir rodar melhor essa bola. O Lucas Cândido tem essa qualidade, ele não pode confundir isso com uma lentidão, mas é um jogador experiente que vai conseguir distribuir o jogo. Então pode ajudar aí, fôlego novo para esse meio campo da Ponte, para essa bola chegar um pouquinho mais com qualidade pro Elvis, ou até um lançamento, uma inversão de jogo. O Lucas Cândido tem a capacidade de fazer isso também. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 17 minutos e 40 de bola rolando. O primeiro tempo do jogo aqui do Moisés Lucarelli. O placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Brusque. 0 também pra equipe do Brusque, Chaibe. Central da Bola. Eu destaco o Campeonato Argentino. Hoje, o Rosário Central empatou com o Boca Juniors por 1-1. Mas o fato marcante da partida foi o gol olímpico de Ángel Di Maria. Voltando ao Rosário Central depois de 18 anos fora do futebol argentino, Ángel Di Maria tem marcado muitos golaços e ajudando a equipe do Rosário nessa temporada de 2025. Futebol Globo CBN. Vem Brusque pro campo de ataque, o Pira recebe lá pela ponta canhota, devolve pela meia, Mangabeira, domina mal, chega a marcação em cima dele, toca na bola pro Pira, recua com o Ailton, já faz de domínio, o cabeça branca ali do Brusque, rola a bola com o Mangabeira, toca do lado, recebe falta, é falta para o Brusque ali pela meia esquerda, é falta que favorece a equipe catarinense, Lupe. E a falta aconteceu do lado esquerdo, falta já cobrada rapidamente, 0-0. 18 minutos e 40 de bola rolando deste segundo tempo. Bola chega lá com o Jean Paul.
gira, toca a bola com o Ailton lá na ponta esquerda, na lateral esquerda. Tenta o lançamento, bola bateu no jogador da Macaca, bateu no braço e o Elvis. Uma leva. O Elvis ficou pé da vida ali. Mais uma leva de palavrões que o assistente acabou ouvindo do alambrado e do campo do Elvis, que acabou irritadíssimo com a marcação da falta a favor do Brusque. Bola recuada, Jean Paul começa jogando lá atrás do sistema defensivo, toca na bola pro alemão, recua no Nogueira, a ponte adianta a marcação, vem pra cima, pivô, recebe na lateral direita, o Arthur encosta, ele puxa pela meia, carrega ali pelo meio, o Elvis chega na marcação, a bola recuada, mal recuada, Nogueira, rasga, dá um bico na bola, tira o perigo dali, o Simon, repõe a Ponte Preta no campo de ataque pela meia esquerda com o Arthur, tenta o passe errado, o DG agradece o presente na perna da canhota, bota o Pira pra correr. Mas nem que ele tivesse um foguete ali, ele chegaria na bola pra fora, arremesso manual pra equipe da Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Aí jogando a Ponte mais uma vez lá pela direita, despacha a bola pro campo de ataque, o Anderson fez o lançamento lá pro Gé, a bola passa por todo mundo, né? Mão de cabeça, toca nela, o Jampão briga, o Gé chegou dividindo, a bola espirrada, vem pro meio da grande área, pivô de cabeça, faz o corte, Elvis toca na bola, devolve aqui pela esquerda com o Toró, bota a bola mais atrás com o Arthur, encontra o Luiz Felipe, livre de marcação pela meia esquerda, fez o lançamento pro Elvis na ponta canhota, ajeitou na perna direita, levantamento, segunda trave, Nogueira, foi lá pra dar um soco na bola, já faz a ligação com o Pira na saída de bola da equipe do Brusque lá pelo lado esquerdo, ele faz o break porque tem a marcação do Luiz Felipe, o Pira devolve pelo meio campo, trabalha por ali com o Alex Paulino, ele toca na bola curtinho do lado com o Mangabeira, rola a bola com o Ailton lá pela ponta esquerda, ele vem buscando espaço, faz a finta, carrega pela meia, tenta o lançamento entre os zagueiros, o Simon faz o quarto pelo meio, ela sobra com o Mangabeira, mais uma vez o Brusque vai trabalhando no campo de ataque, buscando espaço de um lado, de outro, toca na bola Mangabeira e o pivô fica aqui pela lateral, com ela, faz o domínio, toma a finta o Toró, fica melhor o pivô com ela, dominou bem o lance, DG faz a ligação na ponta direita, Mangabeira recebeu uma bola, evitou a saída, carregou na linha de fundo, teve desvio, escanteio. Bola bateu em cima do Simon, foi pra fora, escanteio, é o primeiro do jogo pra equipe do Brusque, Lupe. E o Simon reclama que o jogador do Brusque teria saído da linha lateral com a bola. Vocês estão mais perto aí, porque é bem pertinho da cabine da CBN, e essa foi a reclamação do Simon, que depois teve que bloquear a finalização, a tentativa de cruzamento. Escanteio para a equipe do Brusque, DG 27 na bola. O jogador do Brusque saiu do campo, mas a bola não, então lance legal. Trocou o cobrador, vai o Pira, pra cobrança ali de perto da direita, vem levantamento pra dentro da grande área, toma a distância o Pira. Tá todo mundo lá na área, o árbitro autoriza a cobrança, Pira na bola, perto da direita, faz o levantamento na marca do pênalti, de cabeça o desvio, bola tá viva ali pelo meio, chega a zaga na ponta, ainda faz o corte, tentava a puxada, o jogador da equipe, o Jean Paul, e tem jogador da Ponte caído lá, o Simon, rapidamente o árbitro chama o departamento médico da Macaca, Lupe. É porque alguém ergueu o pé demais ali na pequena área da Ponte, na área da Ponte, melhor dizendo, e o jogador da Macaca acabou desabando. Os jogadores do Brusque reclamam ali uma confusão dentro da área, um possível pênalti provavelmente, mas preocupação com o Simon, que continua caído e recebe atendimento médico. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Metade do segundo tempo, 22,5 de bola rolando, o segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0 pra Macaca. Brusque 0 também pra equipe do Brusque, Chaibe. Central da Bola. Pela Série A, daqui a 3 minutos começa o jogo em São Januário. Tem Vasco da Gama e Ceará, 23ª rodada. Lembrando que o São Paulo venceu o Botafogo por 1-0 e o Atlético Mineiro empatou com o Santos por 1-1. Simon recebeu atendimento médico, Simon tá fora do campo ali, tem que esperar a reposição de bola lá com o Diogo Silva, repõe a bola em jogo, goleiro da equipe da Macaca, já bota lá no campo de ataque, lançamento feito, já sobe de cabeça, sobe com ele o alemão, leva melhor o jogador do Brusque, no sobe e desce da bola, vai sobrando ali com o Pacheco, volta a bola com o Simon, inteiraço no jogo mais uma vez, o camisa 4 da Macaca, recua lá com o Diogo Silva, o goleiro da Ponte fica com ela na meia lua grande área, rola a bola pela esquerda com o Simon, tem a marcação do Olávio pra cima dele, despacha no campo de ataque, busca o Toró, tenta o domínio, coloca no gramado, marcação é forte, o pivô em cima dele é falta.
Pivô chega em cima, acabou puxando ali o Toró. Toró é esperto, inteligente, o Toró. Fica com a falta ali. O que foi, Lupe? O camisa 27, Luiz Felipe, tá encarando ali o camisa número 15, o Alex Paulino. O árbitro chegou ali, colocou fim na confusão, falta pra Macaca. Só mãe não é homem. Olha lá, a falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia esquerda. Aí chegando ali na cobrança, o Arthur toca na bola pro Elvis, faz abertura com o Toró, na ponta canhota, puxou pela meia, pintou cruzamento na grande área, subiu a zaga do Brusque para fazer o corte, a bola tá viva ali pelo meio, saiu para dar um soco na bola, o Nogueira, na saída de bola do Brusque, o encontrão ali do Lucas Cândido com o jogador da equipe do Brusque que tá caído lá, e o Lucas Cândido foi agraciado com uma tarjeta amarelita. Tá certo, Lupe? Se não tiver, o caminho é esse. Tá bom. Camisa número 25, Lucas Cândido. Primeira participação dele no jogo, recebe cartão amarelo. É o primeiro para jogadores da Macaca. Cabelar, faltam 3 coisas pra Ponte na noite de hoje. Primeiro, capricho nesse último passe. Ela tá no campo de ataque, ela pressiona o Brusque, mas ela não consegue deixar nenhum jogador em condição de finalizar. Primeiro. Segundo. Qualidade. Terceiro, finalizar. Nenhuma finalização no gol no segundo tempo. Posso acrescentar o quarto? Vai. Fazer o gol. E aí, consequentemente, o gol. Lançamento feito ali, o Diogo Silva fica com ela, já repõe a Ponte no campo da... Mas virou goleiro, é brincadeira aí, ô Lupe, é isso? É gol a gol, né? Gol a gol? Só que nessa distância é difícil sair um vencedor, né? É muito, já tá difícil com 11 Imagina de longe. Se colocar só os goleiros, aí a gente vai ficar aqui até amanhã passando frio. Pois é. Tá frio aí, Lupe? Tá frio. Falta que favorece a Macaca ali do campo defensivo, ali pela meia direita. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 25 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli, é Série C, segunda rodada da segunda fase, a fase quadrangular final. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta, 0 pra Macaca. Brusque, 0 também pra equipe do Bruscão. Fala, Chaibe. Central da Bola. Esse final de semana foram definidas as semifinais da Copa Paulista. O 15 de Piracicaba encara o Comercial e o Primavera encara o Grêmio Prudente, jogos de ida e volta. Sai jogando a equipe do Brusque, tenta o lançamento de cabeça, quem faz o corte no meio do caminho foi o Anderson, ela sobra com o Lucas Cândido ali pelo círculo central do gramado, carrega o 25 da Ponte, recua com o Simon, o torcedor começa a ficar impaciente que a Ponte não consegue achar espaço lá no campo de ataque. No primeiro tempo até que achou em alguns momentos um espaço para chegar próximo da área, não está conseguindo no segundo tempo. Daqui a pouquinho o Gabi fala isso, vem pro ataque, Pacheco toca na bola, Bruno Lopes devolve, Pacheco vem cruzamento na segunda trave de cabeça, o desvio para fora do gol. Toró, ele fechou o olho pra fazer esse cabeceio aí, viu, Lupe? Não é possível. Ele fechou o olho depois dessa trinca de cabeça. O que é uma trinca de cabeça? Não sei. A jogada começou de cabeça do 77, do Bruno Lopes, pro Pacheco, que devolveu pro Bruno Lopes de cabeça. E aí ele fez o cruzamento pro Toró de cabeça, mandar a bola pela linha de fundo, mas com os olhos fechados aí fica difícil. Porque do jeito que veio a bola ali pra ele, daqui deu pra ver, o goleiro já tinha dançado o goleiro, já tava fora do gol. Recupera a bola a equipe do Brusque, 27 minutos deste segundo tempo, vai a Ponte Preta, faz a pressão, fica Lucas Cândido com ela dominada, tenta a finta, vai pro chão, é falta. Fala, Chaibe, tem mensagem aí, Chaibe? Tem mensagem sim, o Dorival Gomes está aqui no YouTube, assim como o Roberto Canci, tá lá em São Francisco do Sul, ele tá torcendo pro Brusque aqui, mas tá curtindo a nossa transmissão, assim como também o Fabiano Fabrício Plácido, ele tá lá em Palotina, no Paraná, ouvindo a transmissão. Onde? Palotina, no Paraná. E o João Lucas também tá participando conosco aqui, 0-0, diz ele, vai ficar essa partida. Espero que não, né? Espero um golzinho da Ponte aí, do Cabelão. 27 minutos e 40 deste segundo tempo. Tiro de meta para a equipe do Macaco. O Nogueira tá lá. Já tem amarelo, mas continua fazendo uma cera danada, hein? Continua fazendo uma cera danada, despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento. Lá na frente, quem sobe de cabeça para fazer o corte foi o Anderson. Devolve a Ponte Preta no campo de ataque. Lemão chega rasgando, sobe, desce da bola. Agora a vez do chegar no ataque a equipe do Brusque. Pelo meio, chega Lucas Cândido, tenta o domínio, perde a bola. Bola rolada pela direita, chega bem a equipe do Brusque. Vem carregando o Tomás Costa, vem bola para a grande área. Sobe para fazer a defesa o Diogo Silva. Faz a defesa, tem pressa na devolução, mas não tem ninguém para fazer o passe aí. Ô Gabi, a Ponte até que no
primeiro tempo conseguiu alguns espaços do ataque. No segundo tempo, essa bola foi a primeira, com 25 minutos, pouco mais, que foi a primeira do Toró ali. Segundo tempo de pouca inspiração da Ponte e agora já bate o cansaço. Então tá na hora do Marcelo Fernandes mexer, conhece o seu elenco, tá na hora de renovar o fôlego da rapaziada aí. É uma Ponte sem inspiração porque ela sempre tenta a mesma coisa, tá? É muito cruzamento vindo da direita e aí vai consagrando o Nogueira, porque a maioria desses cruzamentos são balãozinho para a área e aí o goleiro levanta o seu braço e fica com a bola. Então a Ponte precisa fazer algo diferente, colocar a bola no chão. O Gé, ele tá jogando muito longe da área, então deixar o Gé um pouquinho mais perto da área para ele fazer a parede. Aí ou ele faz o giro e tentar uma finalização pro gol que ainda não aconteceu, ou vem algum jogador de trás e também consegue fazer esse chute de média a longa distância. É falta para o Brusque aqui pelo lado direito, de perto da canhota. DG faz o levantamento na grande área, deu um soco na bola, o Diogo Silva tava sozinho ali no meio da pequena área, deu contra-golpe, saída de bola aqui da Ponte. Amarelo. O árbitro pega ali a falta, o toque de mão do Bruno Lopes. Fala, Lupe. Na jogada anterior, Cabela pintou cartão amarelo pro Arthur, camisa número 15, pela falta, que originou essa outra falta a favor do Brusque, um toque de mão do Bruno Lopes, quando tentava sair pro contra-ataque, falta até de certa forma perigosa. Vai levar um perigo ali pro Diogo Silva, né? A falta vai ser cobrada ali pela intermediária, próximo ali a meia-lua da grande área. Vão se ajeitando ali os jogadores da equipe do Brusque. Tá ali o DG de perto da canhota, tem o Pira de perto da direita, um pouquinho mais atrás ali o Tomás Costa também tá pronto ali na reunião para fazer a cobrança da falta. É falta que favorece o Brusque. Mais uma vez tem jogador deitado no gramado. Tá lá, como diria Januário Oliveira, um corpo estendido no chão. Mas dessa vez é pra cobrança da falta, né? Bruno Lopes tá lá. Pois é, tá lá. Fazendo este papel. Que coisa, né? Bom, tá bom, né? Todo mundo faz. Ontem tem que fazer também, tá bom, vai lá. Falta pra equipe do Brusque. Vem pra cobrança ali o DG, mais atrás o Tomás, do lado tem o Pira, todo mundo ali pra pintar a cobrança da equipe do Brusque. Preocupado o Diogo Silva, 30, toque de 30 marcando aí a CBN Campinas. 30 minutos deste segundo tempo de jogo, é falta para o Brusque. DG na cobrança, Pira por ali. E a torcida começa a ficar impaciente, né? O árbitro chama a atenção de muitos jogadores da Ponte Preta ali para a cobrança da falta. É falta para o Brusque. É falta para a equipe amarela catarinense. Tá todo mundo ali em cima da linha da grande área para a cobrança. Tem o Tomás e tem o DG. DG perto da canhota, batido. Explodiu na zaga, voltou. DG pega o goleiro. Teve desvio no meio do caminho ali, quase que o Diogo Silva vai para um lado e a bola para o outro, hein, Lupe? Ainda teve um rebote de cabeça, mas o jogador do Brusque estava em posição irregular. Vem Macaca. Vem Ponte lá pela ponta direita com Gé. Tentou cruzamento na área. Desvio, escanteio, mais um. 11º escanteio no jogo, Lupe. Tentativa do cruzamento do Gé. Ele até cruzou forte a bola, só que o jogador do Brusque evitou que ela chegasse na área da equipe catarinense. Mais uma vez a torcida da Ponte vem junto com o Elvis. Escanteio para Macaca lá pela ponta direita, é bola na grande área. 31 minutos e 40, Elvis na bola, pintou levantamento, marca do pênalti, desvio de cabeça, espalma o goleiro. Volta a bola, vem bola para grande área, a bola tá viva lá pelo meio. Chega a marcação, bola rolada, Luiz Felipe tenta o cruzamento, desvio, bola para fora. É outro escanteio que favorece a equipe da Macaca, deu falta. Deu falta no meio da área, Lupe. E aconteceu, o Gé, ele puxou o braço do jogador do Brusque e o árbitro esperou a conclusão da jogada, mas a falta aconteceu depois de uma defesaça do Nogueira no cabeceio do atacante da Ponte Preta. O árbitro chama a atenção do Nogueira, já tem amarelo. E o Nogueira tá fazendo uma cera danada, o torcedor começa a pegar no pé da arbitragem justamente por isso. Justamente por isso. Tá lá, fazendo cera de novo. E não foi nem tiro de meta, foi falta. Foi falta, já cobrado. Rapidamente a bola no campo de ataque. Pacheco faz o corte esquisito, mas conseguiu fazer o corte. Ela sobra com o Toró. Dá um tapa na bola pro Bruno Lopes. Lá pelo lado direito, chega por baixo. O Ailton faz o corte no bate e rebate. A bola espirrada. Vai pro Bruno Lopes de novo. Lá pela ponta direita, domina, carrega, vai na linha de fundo. Pintou cruzamento, desvio. Mais uma vez o Ailton bota pra fora, mais uma vez escanteio, é outro pra marcar, que é o 12º, Lupe, vai acabar o espaço aqui, viu, Lupe? Ah, já pode pegar outra folha aí pra anotar mais escanteios da Ponte Preta. Tentativa do cruzamento do Bruno Lopes, a bola explodiu no camisa número 60 no Ailton, escanteio, Elvis na bola. Na bola, Elvis de novo pra cobrança, pintou levantamento, vem na marca penal de cabeça, o toque foi feito, a bola pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Brusque, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 33 minutos de bola rolando desse segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0.
Brusque. 0 também, Chaibi. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, bola em andamento, bola rolando para Vasco e Ceará em São Januário, 0-0, 9 minutos da primeira etapa. Ontem o Palmeiras fez 4-1. Olha a Macaca, lançamento feito no campo de ataque, já chegou na área, tem a zaga para fazer o corte. Toró na sombra, brigou, tentou a finta, foi programado, o árbitro não tá nada. E agora uma falta na saída de bola aqui pelo Brusque. E foi, tudo isso aconteceu. Não foi falta para Ponte e foi falta para a equipe do Brusque. Fala, Chaibi. 10 minutos em São Januário, Vasco 0, Ceará 0. Ontem o Palmeiras fez 4-1 pra cima do Inter e o Corinthians venceu o Fluminense no Maracanã por 1-0. Futebol Globo CBN. Vai mexer, Lupe. Diego Tavares e... É o 8 e o 7. 8 e o 7, Miguel e Diego Tavares daqui a pouco na Ponte Preta. Muito bem, vai mexer, daqui a pouquinho o Gabi fala. Vamos ver quem vai sair aí pro Gabi fazer o comentário aqui da troca, substituição do Marcelo Fernandes. Toca a bola aqui da Macaca, bola recuada ali com o Pacheco, já despacha no campo de ataque lá pela ponta direita pro Gé. Faz o domínio, camisa 9 da ponte, carrega, encosta a marcação. Escorregou, Jean Paul, a bola sobrou na entrada, grande área, bateu, espalma Nogueira! Um canhão na entrada da área, espalma o goleiro, bota pra fora em escanteio, Lupi. Finalização do camisa 77, Bruno Lopes. Depois de uma jogada muito bem trabalhada com o Gé, ele enfiou o pé na bola e o Nogueira evitou o primeiro gol da Macaca. Daqui a pouco as mexidas, antes tem escanteio, o Elvis na bola. 13º escanteio, 13ª cobrança do Elvis, vem bola pra grande área. Vai todo mundo lá pra dentro, vai todo mundo pra área, tá todo mundo lá no meio. O árbitro lá, resenhando com todo mundo, conversa com um, bate um papo com o outro, chama a atenção daqui, explica pro Gé, fala ali também com o Simon, todo mundo no papo ali. Todo mundo na conversa, escanteio cobrado, levantamento da grande área, sobe a zaga, pra fazer o corte ela vai sobrando com o Luiz Felipe, domina, coloca no gramado, devolve com o Elvis, lá pela ponta direita, já prepara o cruzamento, vem bola pra área, desvio de cabeça, pra fora do gol, escanteio. É mais um pra Macaca, é mais um pra Ponte, é pelo lado esquerdo, é o 14º, cara. Ô, Lupe, não cabe mais aqui, Lupe. Não, pega outro papel aí, porque o Elvis também já tá com a perna pesada de tanto escanteio que bateu no jogo. Que é isso, hein? Lá do lado esquerdo é o Elvis que vem pra bola, o Olávio, depois de afastar a bola do sistema defensivo, Macaca tem escanteio, mais um. Elvis, mais uma vez a cobrança, dessa vez é pelo lado esquerdo e perto da direita, vem levantamento fechadinho, primeiro pau, desvio de cabeça, bola tá viva ali pelo meio, Nogueira vai lá, dá um soco na bola, bola corre em cima da linha, vai pra fora, escanteio de novo, saiu pra fora ali, é outro escanteio, o Elvis sai correndo aqui, vai pra lá, Lupe. É muito escanteio pra Ponte Preta, o Elvis saiu lá do lado esquerdo, vem pro lado direito. Rapaz do céu, faz tempo que eu não via um jogo com tanto escanteio assim. Meu Deus. Elvis na bola. Pela 15ª vez, vai lá cobrar seu escanteio. Perto da direita, levantamento, vem bola na marca penal de cabeça, teve desvio. Na trave, sobrou, bateu pra fora. Confusão no meio da área ali, estão pedindo outro escanteio, que a bola tem entrado, é isso, Lupi? O pessoal pede o gol, mas eu fiquei com a sensação que essa bola não entrou de forma total. O Elvis, ele até chegou a comemorar, mas aí agora o árbitro vai esperar o árbitro de vídeo, porque olha, lance extremamente rápido e confuso. Tá dando gol. Não? É o Elvis que tá pressionando a torcida pra comemorar o gol. O Elvis já comemorou umas 3, 4 vezes. O árbitro tá no VAR. Ele que tá fazendo isso, mas certamente tem o VAR pra poder analisar este lance e agora tá fora aqui do gramado, é o VAR que vai decidir. Ah, mas nós temos o nosso Fábio Scheibe, tá lá no estúdio que pode... Ih, tem confusão no gramado, os jogadores estão se enervando ali, Lupe. A confusão é porque o árbitro quer ouvir o árbitro de vídeo. E os jogadores estão ali ao lado dele, agora o árbitro chama o Elvis pra conversar. O Elvis e também o Olávio, que é o capitão da equipe do Brusque. Ele tá aguardando o VAR, mas eu aqui do gramado achei que a bola não entrou de forma total. Muito bem, meu caro Fábio Scheibe, se você tiver o replay, algo parecido, você fala pra nós aí, Scheibe. Replay agora, viu, Cabela, é de longe, né, mas a gente vê, eu também fiquei com a impressão que o Lupe ficou, que a bola, sim, realmente bate dentro, mas parte dela não passa totalmente do gol, da linha do gol. Então não daria gol também, viu, Cabelão? Pois é, estamos aguardando a definição do árbitro aqui, que tá tendo as substituições nesse momento. Já marcou o tiro de meta, tá? Ah, ok. E aí vai ter as trocas agora, 17-8, 17 ao Toró
entra o Miguel com a camisa número 8, Miguel que é meio campista. Saiu Bruno Lopes com a 77 para a entrada do 7, Diego Tavares. Também vamos ter 2 mudanças na equipe do Brusque. Só esperando ali o auxiliar levantar a placa para já informar a troca na equipe catarinense. Enquanto isso, eu repito, da Ponte, sai Toró e Bruno Lopes, entraram Miguel e também o Diego Tavares. 27 e 73, sai DG, entra o 73, Adrianinho. Adrianinho tá no jogo no lugar do DG e também tem mais uma troca. O árbitro é novo, né? Até trocar a placa ali, 9 e 16. Sai o Olávio e entra o Roberto na equipe do Brusque. Muito bem. Momento tenso aqui no Moisés Lucarelli. E é tenso devido à demora do árbitro de vídeo, né? Demora demais. E aí acontece isso mesmo. Bola não entrou, então, só tiro de meta para a equipe do Brusque. Tá lá o Nogueira, já despacha a bola para o campo de ataque mais uma vez. Tivemos paralisação longas desse segundo tempo, devemos ser bastante acréscimos. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe da Macaca, na roubada de bola ali com o Diego Tavares, ele bota lá pela ponta direita, lá pro Zé, carregou, vai chegando ali de fundo, fez o break, puxou pelo meio, tentou cruzamento, teve desvio. Ah, não. Escanteio de novo, Lupe! Tentativa do Gé, fez uma linda finta pra cima do jogador do Brusque, só que acabou escorregando, não desistiu. Chutou em cima do time catarinense, do jogador do time catarinense, arrumou mais um escanteio. Elvis na bola. 16º escanteio. Vai Elvis pela 16ª vez fazer o cruzamento do escanteio. Vem bola para a grande área. Pintou levantamento, teve desvio. No primeiro pau, a bola tá viva ali à frente da grande área. Vai sobrando com o Pacheco. Ele faz o domínio. Ele busca alguém pro passe. Toca na bola ali pelo meio campo. Quem vem é o Diogo Silva. Já faz o domínio, goleirão da equipe da Macaca, como se fosse um líbero na saída de bola. Toca na bola ali pelo círculo central do gramado com o Anderson. O zagueiro faz o domínio. Busca alguém, encontra o Luiz Felipe. Domina, abre lá pela direita. Diego Tavares fica com ela, do lado, com o Elvis. Faz o domínio na perna direita, tenta o lançamento, joga na grande área, na segunda trave, Miguel recebeu, dominou, puxou pela meia, deu um tapa na bola, devolveu, Luiz Felipe, rolou, Diego Tavares se enrolou com a bola, sobra com o Elvis lá pela direita, carrega na linha de fundo, pinta o cruzamento, vem por baixo, Jean Paul. Joga pra fora, revista Manual, tem gol onde aí, Fábio Scheibe, rapidamente. Tem gol, seu Januário, gol do Vasco, Felipe Coutinho, marca de falta, agora Vasco 1, Ceará 0 pela Série A do Brasileirão. Ponte no ataque, lançamento pra grande área, Jean Paul, de novo, bota a bola pra fora, outro Manual que favorece a equipe da Macaca. 41 minutos, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Pênalti! Pênalti pra Macaca! Ponte Preta! A bola estava perdida, saindo fora da grande área. O Miguel na corrida. O jogador do Brusque, eu acho que foi o pivô. Ele deu um trançapé no Miguel, que cai na área, Lupe. Você tem a visão melhor que a minha aí da cabine, porque quando eu vi, o Miguel já estava no chão e o árbitro estava muito perto do lance. Miguel, na primeira participação dele, já consegue o pênalti para Ponte Preta. O árbitro vai esperar a definição do árbitro de vídeo. Pelo amor de Deus, Diego Tavares, tira essa bola da mão, entrega pro Gé ou pro Elvis. Elvis, pelo amor de Deus. Pênalti pra Macaca. Diego Tavares pega lá, ajeita a marca penal. Apesar que a perna do Elvis tá cansada de tanto cobrar escanteio, viu, Gabi? Rapaz, 16, 16, né? Acabou, não tem mais espaço aqui pra escanteio. Ninguém dá descanso pro homem, não. O que é isso, rapaz? E ele também é fominha, né? Não deixa ninguém cobrar. Não. Cobra todos. Que loucura. Assim, Cabela. Os 16, né, Gabi? Nós acertou um, né? Também tem isso, Mas né? assim, guarda pra você essa informação. Exatamente. Não, para, eu discordo de vocês, pô. Teve um gol, a bola bateu quase que dentro lá, quase foi gol, ele acertou. Tá 0-0, como é que teve gol? Não, a bola bateu quase dentro lá, todo mundo gritou gol, não foi gol, mas ele acertou o escanteio. A bola não entrou, mas foi. Agora sim, Cabela, sem querer também é pênalti, né? Sim, assistindo claro. no ao vivo aqui, né? Não tive replay, não tive nada. Aparentemente teve esse toque pra cima do Miguel, a bola já estava saindo da área, ele estava saindo também e ele foi muito inteligente. Você diminui o passo e aí o jogador do Brusque deu o famoso rapa, pênalti no finalzinho aí, praticamente no apagar das luzes pra Ponte. Pois é, ali a confusão continua,
Eu não sei se já cochicharam no ouvido do árbitro ou não para confirmação do pênalti. Ele já deu pênalti pelo movimento da cabeça. Ele fazendo o pênalti tá marcado. Já manda ali o Nogueira pra posição. O Elvis já tá com a bola no chão e pronto pra cobrança. Elvis toma distância, Nogueira fica embaixo da trave. 43 minutos e meio, finalzinho de jogo. Reta final de partida aqui no Moisés Lucarelli. É pênalti para a equipe. É pênalti pra Ponte. É pênalti pra Macaca. Tá lá o Elvis na cobrança. O árbitro vai lá, vai ler a cartilha para os jogadores que não podem invadir a área. Não pode, enquanto não tocar na bola, não pode ninguém entrar na área. O goleiro não pode tirar o pé da linha. O Elvis vai fazer a batida. Tá lá, vai lá o árbitro, conversa com... Como é que é o nome do árbitro mesmo? Será que dá tempo de cobrar o pênalti? Não vai dar tempo, chama de André Luiz só. Tá bom, só o André Luiz, foi lá, conversou com todo mundo. Autoriza, Elvis na cobrança. É pênalti pra Macaca. Correu, camisa 10 da Ponte, a batida. Diriguido. Elvis cobrando pênalti. Canto esquerdo alto do goleiro Nogueira, estufando a rede, 44 minutos deste segundo tempo. Elvis, o capitão, o maestro, o xerife, o dono do time, bota a bola pro fundo do gol. Torcida canta, a torcida explode em alegria aqui no Moisés Lucarelli. Deu um ziriguidum pro camisa 10 da Macaca. Elvis, pra Ponte, nada para o Brusque, Lupe. E a perna inchada de tanto escanteio que ele bateu no jogo demonstrou que ainda tem muita força. O Elvis bateu o pênalti perfeito. Canto alto, canto direito, sem chances pro Nogueira para explodir o Moisés Lucarelli. Elvis, o capitão, o maestro, vai pra rede e abre o placar aqui no Majestoso. A Macaca tá na frente, Elvis... Ponte, Brusque, nada. 1-0, a Macaca tá na frente. Finalzinho de jogo, já passamos de 45. Reta final de partida aqui no Moisés Lucarelli. Gabi Castro. Continua bafa, na pressão, conseguiu o pênalti, graças ao Miguel, que foi muito inteligente ali no lance, né? Diminuiu o passe, é o que eu falei, o sem querer também é pênalti, né? E o Elvis, a bola tinha que ser do camisa 10, a responsabilidade toda dele, né? Final de jogo, 0-0, jogo complicado, bateu no ângulo forte, o Nogueira foi bem, foi no canto certo, mas não conseguiu alcançar. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser a Ponte, né? Porque teve volume de jogo, teve posse de bola, falhou bastante, errou muito, mas no fim das contas, aí no finalzinho, marcou o gol com a equipe do Elvis e tem jogo, viu, Cabela? Mexe. Vai lá, Lupi. Amarelo pro Elvis, que deixou o campo para a entrada do 35, Gustavo Teles, e saiu o GE9, entrou o zagueiro 3, Edson. Teve duas no Brusque também, já confirmo. Toca a bola, a equipe do Brusque vem pro campo de ataque, lançamento feito pra fora. Torcida faz a festa aqui no Moisés Lucarelli, acende a lanterna do celular, faz festa bonita, torcedor Ponte Pretano. 1-0 pra Macaca, mais líder do que nunca no grupo B. Vai a 6 pontos importantíssimos. A equipe da Macaca em busca da volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Tem arremesso manual, ela pela direita, o Pacheco vai na cobrança, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque, no meio do caminho, Jean Paul, de cabeça, vem o Anderson, toca na bola mais uma vez, responde o Brusque, no meio do caminho, Gustavo Teles, tá lá de cabeça, bola sobe, desce, caiu o jogador esquisito ali, rapaz, caiu esquisito o jogador da equipe do Brusque, tá no gramado lá, é o camisa 18, é o Tomás Costa, caiu esquisito lá, viu, Lupe? E é falta para a equipe do Brusque, mas ele já vai se levantando aos poucos. O Brusque agora aqui não tinha pressa nenhuma, quer velocidade no jogo, até porque a Macaca está na frente, vence por 1-0. Só confirmando uma do Brusque, Ailton, 60, foi embora, entrou 20, Douglas. Tem mais uma que eu já confirmo daqui a pouco. Legal, Douglas tá em campo, tá lá na grande área, o Douglas, é um grandalhão, tá lá na área, espicadão, tá lá no meio do bolo, tá preocupado o Diogo Silva, vai se ajeitando a zaga da equipe da Macaca, 1-0, a Ponte tá ganhando, 47-40, vai pra cobrança a equipe do Brusque, pintou levantamento no meio da grande área, sobe de cabeça, o corte foi feito, bola pra fora, escanteio. É para o Brusque. Primeiro corte foi do Anderson, o segundo corte foi do Lucas Cândido, jogou para fora do campo. É escanteio para a equipe do Brusque, meu caro Antônio Lupe. Escanteio é pelo lado direito, sem pressa nenhuma.
A equipe quer dizer, com muita pressa, né? A equipe catarinense quer colocar a bola em jogo. Escanteio 23, Pira na cobrança. Tá lá, 48. Toque Sebene tá marcando, é 48. Já estamos nos acréscimos, a Ponte tá ganhando 1-0 aqui no Moisés Lucarelli. Vem bola pra grande área, levantamento feito, segunda trave, desvio de cabeça pra fora do gol. Subiu sozinho pra fazer o cabeceio lá do outro lado. E chegava lá pra fazer o cabeceio, era o Mangabeira, sozinho, Lupe. E a bola passou na frente da meta defendida pelo Diogo Silva. Não tinha uma meia branca para afastar o perigo. Pra sorte da Macaca, essa bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta pra Ponte. Tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe. Na Série A do Brasileirão, é empate do Ceará contra o Vasco da Gama em São Januário. Galeano marca para os cearenses. Agora Vasco 1, Ceará também 1. A Ponte chega no campo de ataque, briga pela bola. Lucas Cândido de cabeça, toca na bola, sobra com o Arthur. Já bota no campo de ataque Miguel, rola a bola do lado com o Gustavo Teles. Ele bota no campo de ataque, lançamento é feito. Buscava lá na frente o Luiz Felipe. Briga pela bola, bola sobe, desce, vem Lucas Cândido, cabeceia a bola vai para fora. Vamos a 53, já temos 49. Bola tá rolando no sistema defensivo ali da equipe do Brusque. Vai tocando a bola mais uma. Esse que toca a bola, acho que é o que entrou, viu, o Lupe? Viu o número dele aí? Ali. 16? Isso. Deixa eu ver. Não, o 16 é o Roberto, já havia entrado. 73, tem um Adrianinho também já havia entrado. Tô já buscando havia aqui, Tem mais um, ninguém sabe quem é. Daqui a pouco a gente descobre. Vai tocando a bola. Mais uma vez a equipe do Brusque tenta chegar no campo de ataque. Briga lá pelo lado direito o Douglas Tavares. Falta anotada, é falta pro Brusque. É lá pelo lado esquerdo. Tem pressa na devolução. A equipe do Brusque sai trabalhando ali pela meia. 49-50. Everton Alemão recebe pela direita. A Ponte fica toda encolhida. Tá ganhando o jogo. Gol de pênalti do Elvis a 44 desse segundo tempo. Alemão faz o lançamento lá pra grande área. Passa por todo mundo. Vai chegando na bola. O Anderson, ele só faz a proteção. Vai pra cima dele o jogador da equipe do Brusque e comete a falta. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pertinho da linha de fundo. Passamos de 50. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Vai se ajeitando lá o Diogo Silva, Ponte Preta agora tem que ter a cabeça no lugar, né, Gabi Castro? Cabeça no lugar, tá faltando 3 minutinhos aí, cabeça no lugar pra segurar esse resultado. E precisa prender a bola, então sem o Elvis, o homem pra fazer isso é o Lucas Cândido e também ali o Miguel e o Gustavo Teles, que entrarão agora, apesar da juventude, né? Sofreu a falta ali agora. Mas é isso, tem que ter cabeça no lugar, tem que ter tranquilidade de manter essa posse de bola no ataque, mesmo sem o Gé, mesmo sem o Elvis. Então esse é o desafio. Público. Falta pra Macaca e o público, Lupe. 8.325 torcedores, público total. 8.325 torcedores, renda R$180.100. 51 minutos este segundo tempo. É falta para Macaca, vai para a cobrança da falta sem pressa nenhuma. A equipe da Ponte lá pela direita vai fazer o levantamento lá para a grande área. Ficam o Arthur, o Edson e o Simon e também o Anderson, todos ficam plantados aqui atrás. Falta cobrada, levantamento feito sobre a zaga do Brusque. Devolve a bola lá pelo lado esquerdo, fez o toque da bola. Diogo Tavares chegou, preparou a batida, explodiu em cima do jogador do Brusque. Recupera a bola a equipe da Macaca, briga por ela lá pela direita, o Pacheco com falta. Claro, o jogo é falta que favorece a equipe do Brusque. Fala, Gabi. É chover no molhado, mas mais uma vez a torcida da Ponte hoje foi muito importante nos momentos mais difíceis do segundo tempo, quando estava 0-0, eles continuaram apoiando e o Elvis também ali como maestro, chamando a torcida. A cada escanteio, naquela abrafa, na pressão, a torcida ajudou muito hoje a Ponte a chegar, por enquanto, uma vitória momentânea. Já passamos de 52 toques, CBN tá marcando aí, último giro do ponteiro, último giro do cronômetro, 1-0, a Ponte tá ganhando, 3 pontos importantíssimos pra Macaca, pinta levantamento na grande área, forte, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Ponte. Fica ali. Não entrou ninguém não no Brusque, eu tava vendo coisa. Foi só aquela lá mesmo. Poxa vida, Lupe. Você dormiu bem essa noite, Lupe? Mas eu vi 2 jogadores de amarelo e ninguém mais tá aquecendo. É que foram 3 paradas, né? Tomás Costa entrou sozinho, depois entrou o Adrianinho e o Roberto. Verdade, e entrou o Douglas, né? Eu acho que foi isso, viu, Lupe? Eu acho não, eu tenho certeza. Mas você tá cansado. Tá acabando o jogo já, viu, Lupe? Você vai descansar, tá bom? Fica em paz, fica em paz. Vai terminar o jogo aqui do Moisés Lucarelli. Tiro de meta batido, apita o árbitro! Fim de
lá pro fim de jogo, a Ponte ganha. De pênalti, Elvis marcou a 44 minutos do segundo tempo. 1-0 a Ponte, faz 3 pontos importantíssimos aqui no Moisés Lucarelli. 1 pra Ponte, 1 pra Macaca. Nada pra equipe do Brusque. Jogadores se confraternizam ali no centro do gramado, se cumprimentam, vão cumprimentar a arbitragem ali também. O jogador da Ponte Preta faz festa. Tão longe aí de você ainda aí, viu, Lupe? Tão longe ainda. A gente está aqui no aguardo, na boca do vestiário, para ouvir os personagens dessa vitória importante da Macaca na Série C, Cabela. Ponte Preta faz 1-0 em cima do Brusque. Vitória maiúscula da Ponte. Pelos 3 pontos, não pela apresentação, né, Gabi? Tem que vencer jogando mal, Cabela, Exato. nessa fase final. E 3 pontos que vão fazer a diferença aí lá no final do campeonato. Cabela, oi. E só um detalhe para os números do Marcelo Fernandes, né? Se não me engano, 5 jogos, 5 vitórias. Ele conseguiu 3 vitórias na última fase, com mais 2. Impressionante o aproveitamento do técnico da Ponte Preta. Verdade. Eu ia chamar atenção para isso, tá? Dá muita moral. O treinador que chegou nessa reta final, na saída do Alberto Valentim, pegou uma Ponte Preta, né, com salário atrasado, com os problemas que a gente já sabe, enfrentando adversário difícil, aquele jogo contra o CSA fora de casa, brigando contra o rebaixamento, e a Ponte consegue a vitória, arrancada nessa reta final, deu moral para esse quadrangular final, vence o Guarani no Brinco de Ouro, joga mal diante do Brusque, comete muitos erros, finaliza muito pouco, mas com o gol no pênalti no final, conquista mais uma vitória, dá um passo importantíssimo rumo a essa classificação à Série B do Campeonato Brasileiro. É um passo importante, tá? 6 pontos, tem um número aí para se aproximar dos 10 pontos, né? Já nessa primeira fase, a Ponte, nesse primeiro turno, né, que são 3 jogos, a Ponte consegue essa vitória importantíssima para dar muita moral e fica líder isolada do grupo e abre 6 pontos do Brusque, o que é algo muito importante também, que é um adversário direto nessa luta pela conquista do acesso. Cabela, só registrar aqui o Lauro, que é preparador de goleiros, ele deixou o campo em lágrimas, emocionado. E agora o Marcelo Oliveira passando aqui, muito feliz. Deu para ouvir no fundo o frisson do técnico da Ponte Preta comemorando mais uma vitória à frente do comando da Macaca. E os jogadores vão lá na organizada, lá fazer festa com a organizada, lá com esses 3 pontos importantes da Ponte Preta. E detalhe, né? São os 2 próximos jogos agora, são 2 jogos que podem definir a situação da Ponte. Vai jogar com o Náutico lá na semana que vem e depois recebe o Náutico aqui na outra semana. Exatamente. Então aí, dependendo, você destacou no nosso pré-jogo um empatezinho, vindo uma vitória hoje aqui e veio, o empate contra o Náutico lá pode matar a classificação para a Série B aqui daqui a 15 dias, Gabi. É isso, porque hoje a Ponte tem 6 pontos de vantagem pro Brusque e se conquistar um empate fora de casa, mantém 3 do Náutico. Vamos lá. Tá muito complicado. Agora é descansar, que a gente tem um confronto direto ali contra o Náutico. Imagina a gente fazer 9 pontos, seria mágico, né? Então a gente vai trabalhar para que consigamos no sábado que vem fazer 3 pontos. Esses problemas fora de campo têm atrapalhado vocês? Não, de maneira nenhuma, vocês estão vendo. Mas é difícil jogar com 100 dias de salário atrasado. Lucas Cândido, volante da Ponte Preta, saindo aqui, foi o primeiro a deixar o campo. Deixa eu falar também com o Luiz Felipe. Luiz, por favor, vem aqui. O que teu futebol cresceu com o Marcelo é coisa absurda. O que aconteceu? Irmão, é trabalho, irmão. Sou um moleque que eu sou batalhador, sou guerreiro. Tem dia que a gente não tá na técnica, mas na raça sempre vai dar. O Papai do Céu tá abençoando, graças a Deus. Esse é o segundo jogo, conseguindo a segunda vitória. E vamos atrás do resultado positivo lá contra o Náutico. Obrigado, Luiz Felipe. Diogo Silva tá aqui também. Hoje foi com muito sofrimento, hein, para conquistar essa vitória. Que importante para Ponte Preta já pensar no acesso. Não, só glorificar, agradecer a Deus por essa importante vitória. Nós sabíamos que aqui dentro nós estava bem consciente que não ia ser fácil, até porque a equipe deles joga bem melhor fora de casa devido ao campo deles lá, que é muito ruim, que dificulta muito o jogo de futebol. E aí imaginamos, a gente sempre tem na cabeça que contra a gente as equipes parece que concentra mais, tem mais disposição, mas nós fizemos um bom volume, né? Criamos muito. Na minha visão, faltou finalizar um pouco mais, mas nós pressionamos desde o primeiro tempo, segundo tempo,
e graças a Deus fomos coroados com o gol aí da vitória. E vocês estão fazendo no momento que estão atravessando, isso não é mais segredo para ninguém, é ainda mais impressionante pelos resultados que vocês estão conquistando. Você já passou por muita coisa no futebol, mas o que acontece aqui no Moisés Lucarelli? Muitos problemas, mas aqui vocês comemorando junto com a torcida, é algo que na tua carreira chama a atenção? Sim, realmente eu nunca passei por isso. Tá valendo a vida da Ponte Preta, né? Para poder voltar à Série B do ano que vem. E eu só vejo Deus na nossa vida, porque nós nos posicionamos. Rapaziada, vamos ficar? Quem for ficar, vai ficar. Quem sair, pô, parabéns. Pelo menos decidiu que ia sair, pô, eu não consigo, beleza. Então quem tá aqui é porque se posicionou em ficar. E eu vejo que o senhor tá honrando e tá nos abençoando, porque não é fácil, é todo dia. Dia após dia o senhor nos dando graça de poder levantar e vir pro clube para poder se preparar da melhor maneira. E aí os resultados têm acontecido. Os resultados têm acontecido porque nós temos plantado no dia a dia, na semana, nos treinamentos. Nós não estamos largando, porque não é fácil, com 3 meses de salário atrasado, você trabalhar bem e jogar bem. Então eu vejo muita mão de Deus e eu espero que a gente continue, não com salário atrasado, mas continuamos vencendo e conquistar o maior objetivo, que é o acesso da Ponte Preta. Obrigado, tá aí o Diogo Silva falando a respeito dessa situação. Tem o Anderson ou o Wanderson, aliás, a gente já vai tirar essa dúvida daqui a pouquinho com o zagueiro da Ponte falando a respeito desse jogo, vamos ouvir. É mais difícil, a gente não conseguiu acesso no clube que pagar o que a gente tem que receber, mas a gente sabe que a diretoria está correndo atrás dos nossos valores, mas a gente vai conseguir o nosso acesso, porque todo mundo está trabalhando com dignidade, com dedicação, com honra a essa camisa, ao torcedor, a diretoria, a comissão que está se empenhando muito. E eu tenho certeza que com o empenho de todos, com as nossas forças, a gente vai subir, se Deus permitir. Só para registrar, o Anderson, né? Isso, é o Anderson. A gente estava errando desde o começo da Série C e você não falava nada para nós, o Anderson. Isso já vem desde uma Copa São Paulo de 2011 que eu joguei por aqui, né? Eu estava pelo Americano, joguei contra o Botafogo, depois joguei contra o Corinthians e contra o Fluminense. É difícil corrigir todos, né? Mas graças a Deus estou corrigindo agora. Meu nome é o Anderson. Eu tenho um prazer de carregar esse nome que a minha mãe e meu pai colocou. E agora dá sequência, velho, ao nosso trabalho. A Série C é muito difícil, é um campeonato de grandes times. Então, com o empenho de todos, a nossa dedicação, a nossa raça, a nossa entrega, a gente busca essa vitória dentro da nossa casa. Só mais um detalhe, acabei de falar com o Diogo que pela primeira vez ele está vivendo isso na carreira. Problemas que a gente sabe que vocês estão enfrentando, só que o time pode conquistar em breve o principal objetivo, que é o acesso. Isso foi falado lá no início do ano, quando você ainda nem estava aqui no Moisés Lucarelli. E a torcida parece que comprou essa briga que vocês compraram de colocar a Ponte Preta novamente na Série B, independentemente do que tem acontecido aí nos bastidores. A gente sabe que o problema existe, mas a gente tem pessoas competentes de grande porte atrás da gente para resolver a situação. Eu sei que vai ser resolvido de alguma forma. Não só a torcida, como vocês, como a diretoria, a comissão, está olhando a nossa dedicação no dia a dia. E nós vamos ser honrados, nem que seja com nossos pagamentos, o nosso acesso, porque a nossa família a gente merece, porque aqui nesse grupo só tem guerreiro, pai de família e aquele que busca o ponte cada dia, todos os dias. Obrigado. Tá aí o Anderson, zagueiro da Ponte Preta. É o último aqui no gramado do Moisés Lucarelli, depois da vitória em cima do Brusque. 1-0 Elvis, que não quis falar, tá? Saiu, fez o dedinho de negativo, foi pro vestiário. A Ponte vence 1-0 Brusque. Cabela. Aí, portanto, jogadores da Ponte deixando o gramado, já se fala abertamente de todos os problemas Ponte Pretano, ou do principal problema Ponte Pretano, de todos não, mas do principal se fala e declaradamente, já não tem mais o que esconder. E aí é mais um motivo pra gente tirar o chapéu para esses jogadores que entram em campo, se não conseguem apresentar aquele futebol que o torcedor queria, pelo menos demonstra garra, demonstra vontade, corre dentro de campo, não faz corpo mole. E aí é premiado aos 44 minutos do segundo tempo com um gol de pênalti do Elvis, né, Gabi? É isso, Cabela. Quando a gente fala sobre a Ponte, né, eu citei que tava faltando capricho, tava faltando finalizar mais, mas em nenhum momento a gente pode falar que falta vontade, que tem jogador se escondendo, que tem jogador fazendo corpo mole. Isso em nenhum momento na partida de hoje a gente pode falar, aliás, no campeonato inteiro, tá? A Ponte a todo momento esteve ou na liderança
ou na vice-liderança, no máximo G4 da competição, mas o tempo inteiro ela esteve no G8 da competição, fez uma reta final impecável e conquista a 5ª vitória consecutiva. Então é uma Ponte Preta que está demonstrando, esses atletas com certeza vão poder colocar no currículo, vão poder contar, estão dando o exemplo que mesmo com os salários atrasados e todo final de jogo, os jogadores fazem questão, eles falam sobre o assunto, precisam passar sobre isso, porque isso afeta o psicológico, é complicado, é sempre uma barreira a mais, mas eles conseguem ultrapassar o adversário, esse lado psicológico, e estão conseguindo a vitória. De 1-0 em 1-0, Carlos Cabela, o acesso está se aproximando. Vale 3 pontos da mesma maneira. Vale 3 pontos da mesma maneira e vai se aproximando do acesso. Muito bem, são 21h08. Meu caro Fábio Scheibe, o torcedor que tá voltando para casa agora tá com o som ligado no carro, ouvindo o sonzão da CBN Campinas, ele quer saber como é que ficou a classificação do grupo C dessa Série C do Campeonato Brasileiro, desse quadrangular final, meu caro Fábio Scheibe. Abriu caminho pra Ponte Preta, né, Cabela? Grupo C que tem a Ponte Preta com 6 vitórias, 2 jogos, 6 pontos, na verdade, 2 vitórias em 2 jogos, né? A Ponte que ganhou do Guarani na semana passada fora de casa e hoje ganhou do Brusque os 2 jogos por 1-0, soma 6 pontos, é líder desse grupo C com 6 pontos. O Guarani vem na sequência com 3 pontos ganhos, o Náutico também com 3 e o Brusque na lanterna desse grupo C, na segunda fase da Série C, não tem nenhum ponto por enquanto. O Brusque 0 pontos, portanto a Ponte Preta com 6 pontos, já abre 6 justamente do Brusque e 3 de Guarani e Ponte Preta. Lembrando que a terceira rodada reserva Náutico e Ponte lá nos aflitos no próximo sábado e no Brinco de Ouro no domingo, o Guarani enfrentando o Brusque vindo novamente a Campinas para enfrentar o Guarani, jogando a vida o Brusque, né? O Brusque tentando uma vitória para manter as chances de classificação de acesso à Série B do ano que vem. E a gente já falou bastante aqui sobre os próximos confrontos, inclusive da Ponte Preta, porque a gente tá cobrindo a Ponte hoje, semana que vem vai enfrentar o Náutico lá nos aflitos, né? E a gente sabe como é que é jogar lá nos aflitos, não é fácil. Nós vimos ontem o jogo do Guarani, acompanhamos o jogo ontem do Guarani contra a equipe do Náutico lá nos aflitos. A Ponte não vai ter vida fácil, porque o Náutico precisa urgentemente de uma vitória em casa para poder seguir buscando esse acesso à Série B, porém a Ponte pode se aproveitar disso. E um detalhe, né, Gabi? Fora de casa, a Ponte, ela atua melhor, ela sabe jogar fora de casa melhor do que sabe jogar dentro de casa. Então, pode ser uma possibilidade aí de a Ponte sacramentar essa classificação, se não matematicamente ainda, mas dar um passo gigante numa vitória contra o Náutico sábado que vem. Tem que saber jogar diante do desespero do Náutico, né? O Náutico vem de uma derrota em casa contra o Guarani por 2-0, tá fora da zona de classificação. Sem sombra de dúvidas, o Hélio dos Anjos, a gente sabe que consegue mobilizar a torcida e os atletas, vai fazer marcação, pressão, vai tentar pressionar a equipe da Ponte e, já sabendo disso, saber explorar o contra-ataque, armar uma estratégia para poder surpreender. Já fez isso na primeira fase, a Ponte foi lá, venceu a equipe do Náutico, o Gé puxando o contra-ataque, forçando a expulsão do Muriel, a Ponte já tinha um expulso, então a Ponte já sabe o que vai enfrentar lá diante do Náutico e, dependendo do que acontecer, ela pode se aproximar ainda mais dessa classificação à Série B, que é merecida por tudo que a gente já falou aqui, com salário atrasado, mas uma equipe que permaneceu no G8, permaneceu no G4, brigou pela liderança e tá nesta crescente com 5 vitórias consecutivas, com a invencibilidade do técnico Marcelo Fernandes, que conseguiu mobilizar todo esse vestiário. Ô, Cabela. Oi, fala, Scheibe. Dando aqui um alô pro pessoal que tá mandando mensagem pra gente, muita gente vibrando com esse resultado da Ponte Preta, a vitória. O Lucas Maciel manda um vídeo, ele estava no Moisés Lucarelli também acompanhando, mandou um vídeo na hora do gol, né, do pênalti da Ponte Preta aqui também, comemorando essa vitória. O pessoal tá feliz aqui, assim como também o nosso querido Paulo Kikuchi. Ele diz aqui, como sempre ele faz uma análise aqui, mas tá feliz com o resultado. A Ponte Preta fechando esse domingo aí com o pessoal na expectativa de classificação já na próxima semana. Quem também tá aqui, baixa coração, Ziriguidum, fala ele aqui, muita gente fez ele fez o dialeto pessoal dele aqui pra comemorar o gol da Ponte Preta, o Alex aqui, viu, no Cabela, muita gente também. Quem mais tá aqui conosco? O próprio
próprio mandando outro vídeo aqui pra gente, deixa eu ver o nome dele aqui, o César Augusto tá comemorando também a vitória da Ponte Preta, muita gente feliz então, e já imaginando uma classificação, o acesso na próxima rodada, vencendo o Náutico fora de casa. É difícil, mas possível, né, Cabelão? Claro, sempre possível. Vitória fora de casa. A Ponte Preta, aliás, esse ano aqui, ela tem como marca, né, da macaca, vitórias fora do Moisés Lucarelli. Detalhe, se nós tivéssemos terminado a fase, dessa segunda fase quadrangular, hoje, nós teríamos 3 paulistas na Série B do ano que vem. Voltando Ponte Preta e Guarani, e pela primeira vez o São Bernardo, que é o segundo colocado no grupo B, ele estaria com uma das vagas, ou seja, o Londrina, que tem o treinador, que é o Roger, sim, e São Bernardo, Ponte Preta e Guarani, 3 paulistas que estariam acessando aí a Série B em 2026. Cara. Existe uma probabilidade interessante disso, viu, Cabela? Eu vejo, viu, a Ponte já dando este salto. O Guarani demonstrou uma força muito interessante depois da derrota do derby, ir a Recife, fazer 2-0 no Náutico, controlar o jogo, pênalti defendido, vai dar muita moral. E o Guarani é superior à equipe do Brusque, joga aqui no Brinco de Ouro, então deve conquistar uma vitória. A gente tá em caminho, os 2 campineiros estão bem certinhos aí para poder conquistar esta vaga. Só mandar um abraço na nossa audiência. Danilo Palma tá lá com a família, o Lucas Alemão, tá com a Gabi, tá com a Isa Sofia, todo mundo ouvindo a CBN Campinas, audiência qualificada, muito bacana, acompanhando esta vitória da Ponte no sufoco, mas que deixa aí um caminho aberto para essa classificação. Mas no sufoco também valem 3 pontos. Vamos pro intervalinho. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Brusque, Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Brusque, Central da Bola. Opa, são 9 horas e 16 minutinhos, reta final da nossa transmissão aqui no pós-jogo. Deu macaca, 1-0 pra cima do Brusque, gol do Elvis a 44 minutos do segundo tempo. Na Série A tem bola rolando, não tem não, Fábio Scheibe? Tem bola rolando sim, São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Ceará empatam por 1-1, 46 minutos da primeira etapa. Esse é o jogo que fecha então domingão, né? Nesse horário diferente agora que a CBF tá colocando 8:30 da noite no domingo. Lembrando que a rodada se encerra amanhã, a 23ª rodada, com o jogo entre Bahia e Cruzeiro lá na Fonte Nova. Muito bem, olha, vamos eleger então o craque da noite aqui no Moisés Lucarelli. O craque do jogo. Muito bem, meu caro Antônio Lupe, você me ouve, Lupe? Sim. Opa, então você começa votando no craque desta noite aqui no Majestoso. Ah, não tem jeito, né? Elvis, o cara marcou gol e cobrou 16, né?
16 escanteios. 16 escanteios e depois cobrou o pênalti. Meu caro Gabi Castro, pra você. Olha, salientar o sistema defensivo da Ponte, tá? Diogo Silva, muito seguro. Wanderson, partida impecável do zagueiro da Ponte. O Anderson. Por favor. Desde 2000 ele corrigiu ali, desde Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diogo Silva, o Anderson, partida impecável do zagueiro da Ponte, foi muito bem novamente, mas o Elvis, na hora que precisa, cobrou o pênalti, a pressão, imagina ali os 8.000 torcedores, a massa ponte pretana espalhada aí por todo o país na expectativa, e ele bateu o pênalti com perfeição. Então, camisa 10 da Ponte fica com o meu voto. Muito bem, não precisa nem do voto, nem do meu voto, né? 2-0 pro Elvis, o craque da noite, o autor do gol, o maestro da equipe ponte pretana, eleito o melhor em campo nessa noite aqui no Moisés Lucarelli. Se tem o melhor... O pior em campo. Muito bem, meu caro Antônio Lupe, o Marcelo Fernandes já chegou por ali? Por aí? Ainda não. Daqui a pouquinho deve chegar aqui na sala de imprensa. Pior em campo, né? Sim. Léo Oliveira. Muito bem, tá bom. Léo Oliveira. Pra você, Gabi. Quem cometeu o pênalti foi o pivô, lateral direito? Foi o pivô. Então, pela jogada pouco inteligente do lateral direito do Brusque, acabou dando a vitória pra Ponte. Meu voto é de pivô. E eu vou contigo no pivô, até mesmo porque se não sair o pênalti, provavelmente o jogo terminaria em 0-0 do jeito que tava caminhando. Eu acredito nisso. Muito bem, pivô, eleito o pior em campo nesta noite aqui no Moisés Lucarelli. Nada por enquanto, meu caro Antônio Lupe. Chegou, vamos ouvi-lo. Marcelo Fernandes, técnico da Ponte. Com sua chegada, 5 jogos, 5 vitórias, e eu parabenizo você porque a gente vê que o time fechou com você, está focado nessa classificação, e você tem grandes méritos nessa campanha que a Ponte Preta está fazendo. Agradeço primeiramente, boa noite a todos, né? Eu agradeço as palavras, mas a gente sabe o grupo que a gente está trabalhando hoje, o grupo realmente de homens, grupo que está honrando muito a camisa da Ponte Preta, isso que é o mais importante. São jogadores que não medem esforços para conseguir o melhor pela Ponte Preta. Nosso dia a dia é muito bom. Eu volto a dizer, são vários problemas que acontecem, mas esses jogadores estão focados em busca do objetivo maior. Não ganhamos nada, mas foi mais um jogo de muita predominância o jogo todo, um jogo difícil, uma equipe muito bem treinada pelo Bernardo, que veio para dificultar nossas ações, martelamos até que saiu o gol, até numa fatalidade do pênalti, né, que existiu. Mas a equipe mostrou, como foi no jogo passado lá no Brinco também, a preponderância em cima do adversário. Já no Brinco, pelo que houve no jogo, era para ter sido um placar até maior. E hoje foi aquele jogo arrastado, aquele jogo complicado, que a gente sabe que é difícil na terceira divisão, mas a equipe se portou bem e todo mérito a esses jogadores que estão aí dentro, merecem demais. O jogo estava muito difícil, segundo tempo, o jogo truncado, o gol não saía, e você demorou um pouco para mexer no time, né? Aí colocou o menino Miguel, que sofreu o pênalti. O fato de ter muitos meninos jovens no banco, isso que faz que você demore um pouco mais para mexer no time? Não é nem questão de demorar, a questão é que assim, nós já tínhamos pensado na troca já com 20 e poucos minutos. Só que a partir do momento que você vai fazer a troca, o Bruno você pensa que o Bruno tá exausto, ele vai uma bola no fundo, faz uma jogada. O Toró vai do outro lado, faz outra jogada. Você fica naquele impasse, porque realmente são jogadores que estão com mais gás, o time deles era muito alto, e você fica preocupado. O Tavares, principalmente, a gente já pensou em colocar na direita, que é muito intenso do lado, né? Realmente entrou muito bem. E o Miguel, menino que ainda não tinha jogado, tá com problema de pubis, a gente ficou preocupado até com isso, com a questão até de dar esse ênfase na esquerda, mas ao mesmo tempo marcar. Mas acho que tá de parabéns, eu acho que quem ficou no jogo, a gente pede muito pros jogadores, quando chegar no limite avisar, mas ninguém quer sair. É difícil, o time tava tentando, tava sufocando e demoramos um pouco, porque os jogadores que saíram, estavam fazendo até uma boa partida. Mas valeu, a gente fez as trocas, entrou muito bem o Tavares, o próprio Gustavo, o próprio Miguel, o Edson mesmo que entrou no final, a gente fechar, já que ele colocou um grandão, né? Nós tiramos o Elvis e o Gé, porque estavam extenuados de tanto que correram e foi parabéns, volto a dizer, para esses jogadores aí que acreditam no nosso trabalho e estão fazendo tudo o que a gente pede para o objetivo maior é essa camisa sair premiada lá no final. Oi, Marcelo, tudo bem? Sou Antônio Lupe da Rádio CBN. Eu estava conversando com o Diogo ali na saída do campo e ele falou assim que observando de trás o time hoje até que rodou demais a bola, vários cruzamentos, sim, só que não finalizava em gol. É isso que a Ponte tira de lição para conseguir esse objetivo, né? Esse acesso que é tão importante.
ter as oportunidades, precisa finalizar para não deixar aí os riscos que a Ponte até chegou a correr, principalmente com o contra-ataque do Brusque? Sim, eles deram um risco até nos chutões do próprio goleiro, né? Que acabaram indo pro Diogo, tirou umas 2 ou 3, né? Saindo ali como líbero, né? Só que assim, é difícil, você não dá pra você cravar, por exemplo, no derby, foi um jogo de igual para igual, você planejamos uma estratégia, até que eles achavam que nós íamos com 3 zagueiros, né? Por tudo que a gente sempre fez lá, mas a gente sabe o time que a gente tem na mão, a gente sabia que tinha que anular o lado esquerdo do Guarani, fizemos muito bem, tivemos uma altivez em cima do adversário muito grande. E hoje não foi diferente. A equipe adversária chegava a defender até com 5 jogadores atrás e ficava muito difícil para a bola entrar entre linhas. Eles jogaram muito juntos, né? Foi a proposta de jogo deles, né? E na bola parada eles tentaram surpreender a gente. Acho que o jogo desenhou para isso. Mas a equipe foi muito superior, né? Com todo respeito ao Brusque, mas mostrou o ímpeto. E como você falou, foi uma correção nossa no intervalo do jogo, que até pelo lance do Elvis, que ele cruzou a área e ele foi chutar e tentou mais um passe, que é um cara com uma habilidade ímpar, né? Mas realmente a gente pediu isso no intervalo pra gente finalizar a jogada. Finalizar a jogada é importante até porque o time corre muito. Nossos 2 jogadores de meio são jogadores que correm demais. E realmente a gente pediu muito para finalizar a jogada. A partir do momento que você finaliza a jogada, se você fizer o gol, todo mundo se abraça. Se a bola for para fora, você organiza, descansa o time e espera para a próxima ação. Boa noite, Marcelo. Elias Aredes, Rádio Brasil, Correio Popular. Marcelo, eu queria que você, porque tem 4 jogos agora, são mais 4 jogos para conseguir o acesso. Qual vai ser a função do treinador nesse tempo agora, nesse período? Você vai reforçar com os jogadores aquilo que você já fez, em termos de treinamento, de posicionamento tático, ou você vai buscar preparar alguma surpresinha aqui, outra ali, porque conforme o tempo vai passando, as necessidades dos adversários também vão aumentando e talvez, né, eles tenham que preparar armadilhas para você. Como é que você vai encarar agora esses 4 jogos e permite uma segunda? Qual a diferença do trabalho de um treinador na divisão de elite, como você já atuou, e numa Série C de Campeonato Brasileiro? A primeira do trabalho, eu vou te falar uma coisa, existe uma palavra, 3 palavras nesse momento que a gente buscou desde o início que a gente chegou aqui. E nessa fase final elas são importantes. Que é a disciplina tática, né? O comprometimento e, muito mais importante, a concentração. Quando você ganha um jogo, você sente que os jogadores, lógico, estão satisfeitos pela vitória e você tem que deixar eles sempre focados. O nosso trabalho semanal é exatamente esse. Lógico, trabalhando contra o adversário, a gente estuda bastante o adversário para poder surpreendê-los e também fazer aquilo para que a gente não seja surpreendido, né? Então, esses jogadores, o mais importante é a concentração. Hoje a segunda vitória num quadrangular dificílimo, onde tem outras 3 equipes dificílimas, não ganhamos absolutamente nada. Nós temos que manter o nosso padrão de treinamento. Logicamente agora, quem já está preparado tá, você não tem como fazer alguma coisa além com um jogador, condicionar, não. Agora é treino, é descanso, é a semana bem tranquila, bem focado taticamente no adversário, bola parada, que eu falei isso para eles. A gente estuda tudo isso. 60% dos gols de Série B e Série C são de cabeça, bola parada. Ontem um jogo foi decidido em bola parada. Então a gente tem que estar muito precavido a isso e também lutar para que a gente possa usar isso como arma para nós. Então a gente tem uma semana, como todas as outras, bem tranquila, bem consciente, jogadores totalmente focados, volto a dizer, grupo de homens que a Ponte Preta tem, torcedor pode ficar tranquilo, que hoje quem veste essa camisa, todos que estão ali dentro, por tudo que estão passando, são muito profissionais, estão querendo muito esse objetivo. E nós devagarzinho vamos chegar lá. Conseguimos mais um passinho, pezinho no chão, não ganhamos absolutamente nada. Vamos trabalhar forte, trabalhar sério, pois temos um jogo agora dificílimo contra o Náutico, de um grande treinador, que é o Hélio dos Anjos, e sabe muito da história da Ponte, e a gente tem que estar preparado para conseguir fazer um grande jogo lá. Marcelo Fernandes. Tá aí, portanto, o técnico da Macaca falando em entrevista coletiva. Nós estamos com o nosso finalzinho aqui já. Antônio Lupe já dá o seu destaque final. Vai, Lupe. O Lupe daqui a pouco volta pro destaque final e tá lá dentro da sala lá de entrevista coletiva. Ainda não pode ainda. Mas você, Gabi Castro, fala pra mim, em cima do que o Marcelo falou rapidamente, o Marcelo, ele tá conseguindo ter a rédea na mão dessa equipe da Macaca. Ele tá conseguindo extrair o melhor de cada atleta. Gostei da entrevista, continua pé no chão.
Já foi assim na coletiva diante do Guarani, hoje novamente, falando que foi jogo complicado de Campeonato Brasileiro de Série C, de fato a Ponte foi superior, teve mais ímpeto que o adversário. A única coisa que eu não concordei é que ele falou assim, não, a gente pediu, né, o Elvis falou pra finalizar mais, a gente fez isso no segundo tempo. Não fez o pedido, mas não aconteceu dentro de campo. A Ponte finalizou muito pouco, apenas 4 finalizações corretas, é muito pouco para um jogo em casa, pelo volume de jogo que a Ponte teve e por ter ficado bastante no campo de ataque, teria que ter finalizado muito mais. A Ponte não fez uma grande partida, mas o que vale principalmente nessa reta final, nesse quadrangular, é a vitória, conquistou por 1-0 e o que ele disse, semana tranquila, né? Tentar fazer com que aí a rapaziada vai passar como é que o Náutico joga, citou a questão do Hélio dos Anjos, isso já é interessante porque o Hélio conhece realmente este elenco da Ponte e aí a gente vai ter um grande jogo aí, Náutico e Ponte no próximo sábado. Abraço, Gabi. Grande abraço, Carlos Cabelo, até a próxima. Meu caro Fábio Chaib, o resultado de momento do jogo em andamento, teu Vasco em campo lá, você falar pra mim o resultado, já dá o seu destaque final aí, Fabião. Vasco da Gama 1, Ceará também 1, Série A do Brasileirão, tá no intervalo, daqui a pouco começa o segundo tempo, Vasco e Ceará, 23ª rodada da Série A. Um grande abraço pra você, viu, Cabelo? Um grande abraço ao Gabi Castro, ao Lupe também, ao ouvinte CBN, agradecendo mais uma vez a participação, nos vemos amanhã no CBN Esportes, também no Arena CBN. Valeu, bom final de domingo, Cabela. Legal, Lupe, já tá na escuta ou ainda não, Lupe? Ainda não, o Lupe continua lá na sala de imprensa acompanhando a coletiva do Marcelo Fernandes. Chegamos ao final da nossa transmissão esportiva que deu Macaco 1-0 pra cima do Brusque. Trabalhos técnicos aqui no estádio Moisés Lucarelli, do Naldo Araújo, e no estúdio da CBN Marcelo Abreu. A todos uma ótima noite de domingo, boa semana e até a próxima. Tchau. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.